aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Tem um QR Code aí no seu vídeo, é só apontar o celular que já vai direto para lá. Mais uma segunda-feira maravilhosamente, diretamente aqui do Reino Unido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês, meus amigos. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Para você que ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário, você vai entrar no site www.bets.uk. Lá no site da Bets tem pão de queijo, tem coxinha, tem quibe, tem bolinha de queijo, enroladinha de salsicha, tudo para você fazer uma reunião muito top com seus amigos. E comprando diretamente do site da Bets, nas compras acima de 60 pounds, você ainda tem delivery grátis para todo o Reino Unido. E usando o meu cupom de desconto REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras diretamente pelo site da Bets. Você tem que entrar lá e todos os produtos da Bets já são pré-assados. Então é muito fácil de fazer. Você pode usar o seu forno ou a sua air fry. Segue a Bets lá no Instagram, que ela sempre está postando as promoções e as novidades no @bets.uk. Vamos lá, meus amiguinhos. Se você mora aqui em Londres e está procurando uma oficina para comprar, alugar ou fazer o reparo da sua moto, tudo isso você encontra na GetFix Motorcycle. @GetFix Motorcycle no Instagram. São 2 unidades, uma no NW2 e uma no E1. A unidade do NW2 agora tem lava-jato e tem um pit stop lanche para você comer um salgado enquanto você espera a sua moto ficar pronta. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix tem recover 24 horas. É só entrar em contato com eles que você vai ter a sua moto. Vai pegar a motinha, vai levar, fazer tudo que tem que fazer. Se você tiver sofrido um acidente, eles vão entrar no seu claim. Então, entre em contato com a GetFix Motorcycle. @GetFix Motorcycle no Instagram. E para você que tem uma empresa ou você é um influenciador, está querendo uma ajuda na sua criação de conteúdos, só entrar no site www.gamarket.uk. Tudo que você precisa de edição de vídeo, fotografia e se você tem uma empresa e quer fazer o lançamento de um produto, só entrar em contato com a equipe da GA Market que tudo vai ser feito, meus amigos. www.gamarket.uk. Vamos lá para mais um episódio. Hoje eu conheço, né, minha integrante aqui, tô feliz, mas a gente não conhece tudo. A gente é amigo de trabalho. E aí, Jujux, Juliana, se apresentei pra rapaziada. Tudo bem, amore? Bom, meu nome é Juliana. Eu moro em Londres já agora há 9 anos. Eu trabalho com o Gui fazendo eventos. E trabalho no escritório também, que não tem nada a ver comigo, de segunda a sexta. E é isso. E agora vamos ver o que a Tu é gente... natural da onde? Paranaense, curitibana. Mas morava no interior do Paraná antes de vir pra cá. Uma cidade de 9 mil habitantes. 9 mil é grande. Bom, 9 mil é a cidade e eu acredito que os distritos também. Tuneiras do Oeste, interior do Paraná. Então, eu nasci em Curitiba, passei minha infância lá, mas a minha adolescência foi em Tuneiras. E daí, com 17 anos, eu vim pra Londres. Nossa, veio novinha, né? Caraca, top. Primeira vez, é. A primeira pergunta que eu faço pra todos os meus convidados é qual que é a sua primeira lembrança? Eu tenho alguns bloqueios. Vamos né? conversar sobre esses trauminhas, né? Mas uma primeira lembrança que eu tenho gostosa da minha infância era quando eu morava em Curitiba. E a minha mãe trabalhava na Telepar e ela trabalhava sempre. Calma, tua mãe trabalhava onde? E na Telepar. É Não porque existe mais. vai ter um pouco essa... Pra você que tá acostumado a ver um podcast no vezes 2, se prepare que hoje é menos ponto 25. Telepar? O que é Telepar? Telepar. Telepar. Isso, era uma empresa de comunicação que foi privatizada e daí, enfim, muito tempo atrás... Claro, hoje é claro. Tanto Eu faz. não sei, exato, tanto faz. Sua mãe trabalhava Ela na trabalhava Telepar. lá. E ela voltava do trabalho tarde, sempre. Eu ficava ansiosa esperando ela. E quando ela chegava, Curitiba frio, ela sempre estava com o rosto bem gelado. E eu fingia que eu estava dormindo, porque eu queria que ela chegasse, desse um beijinho em mim, assim. E ela encostava aquele rosto gelado. E pra mim, essa lembrança, assim, é maravilhosa da minha infância. E eu sempre ficava fingindo que estava dormindo, ela sempre sabia que eu estava acordada. Eu falava, mas como é que você sabe que eu tô acordada? Nunca eu consigo te assustar, te dar um... Ela falava, você tá sempre rindo. Eu dormia assim, ó. Tipo, sem contar a barulheira que não devia fazer até chegar no quarto pra fingir que tava deitada, né? Isso.
Meu pai também, uma lembrança do meu pai. Lembranças boas pra mim é lembrar dos meus pais, quando eu era menina. Era que ele era muito palhaço, assim, isso eu acho que eu herdei dele. E era, por exemplo, depois que eles estavam separados, já ele me pegava pra sair por Curitiba, minha mãe falava: Tadeu, cuidado com a Juliana, cuida da Juliana. E ele fazia assim: Meu Deus, por quê? Ela vai me morder? Ela vai me bater? Ela vai me sequestrar? Minha mãe E ficava, você de minha mãe coleira e ficava camisa de puta. força. Isso, já desde pequena. Dava Você muito tinha quantos trabalho. anos? Tem 6, 7 Ah, anos pensei nessa que tinha época. 15. Já, sim, pitiquinha uma vez. Eu adorava ficar assistindo TV até tarde, com meu pai. E eu ia fazer xixi, enfim, durante a noite. E no banheiro da nossa casa, o vaso era do lado da pia. E Calma. teve. Isso, o Pera, vaso seu vaso, aqui mas era do no lado da pia. normal, não E é aqui, assim? com a cuba. Ah, E eu dormia fazendo xixi, porque era tarde, enfim, criança. E 2 vezes, diferentes, noites diferentes, claro. Eu dormia e eu bati a cabeça na pia. Uma das vezes rachou a pia. E a caralho. gente foi pro Pequeno Príncipe, às pressas, meu pai me levou, O que aquele que é Pequeno desespero. Príncipe? É um hospital infantil em Curitiba. Caralho, Curitiba é diferente. E era E público ou particular? público. E chama Imagina, a gente Pequeno não tinha Príncipe? grana. É. E, Dá enfim. pra ver pela qualidade da pia que uma criança de 6 anos quebrou com a cabeça. Não, não quebrei, não quebrei. Mas foram 2 vezes. Mas eu acho que só que eu me lembro, só uma vez a gente foi pro hospital. Mas tava tudo certo. Doidinho igual. É, tá tudo certo. Então, vamos dizer que talvez essa pia pode ter feito alguma coisa aí no futuro. Pode ser, viu? E aí tu lembra e na época da escola? Lembra o nome da tua primeira escola? A minha primeira escola é porque morando lá em Curitiba, e a minha mãe trabalhando muito, eu sempre, desde o berçário, eu ia pra escola. Então, a primeira Não, aí não precisa ser do escola. berçário, né? Não, sim, mas eu acho que foi do berçário Aí até, Jardim tipo, ao 1. pré. Eu Jardim estudei 1. em uma escola que eu não lembro o nome. Eu acho que o meu jardim 1 eu estudei numa escola chamada São Judas Tadeu, em Curitiba. Eu era apaixonada por um menino. No Jardim 1? Isso. Eu sempre tive muitas Caralho. paixões. Eu era apaixonada por um menino que era Jardim do 1 é... terceirão. Do Não, calma, calma. terceirão. Que série que Isso, você tava? isso. Eu não sei. No Jardim ou na primeira série? Calma, fiquei doido agora. Ah, eu também fiquei doida. Eu acho que é a Calma. primeira série, Ah, com os tá. 6 anos. A Você tinha primeira série, 6 não é? anos? Sim. Não, 6 anos não. Não sei do teu filho. Não faço a menor ideia. Ixi, eu também não. Enfim, tu era Enfim. muito novinha e era algum Sim, menino do terceiro ano? era um amor Não, platônico. claro, né, pô? Imagina, o nome dele era Jader. Caralho, até hoje Eu ela lembro. lembra. Eu lembro, o nome dele era Jader. Já Porque deve ele estar tinha com uma namorada. 82 anos. Exato, ele tinha uma namorada que se chamava Juliana também. Ai, gente, olha aquela coisa. E eles adoravam tirar sarro de mim, porque eu era apaixonadinha. Mas você falava que você verbalizou? Não, mas era natural, sabe? Quando ficava só em volta. Criança, gente. Caralho, devia ser bom. Ou já depende desse Criança. vídeo hoje, maravilhoso. E. Na casa de dó. Pois é, mas eu lembro, por exemplo, dessa linha nessa escola. Aí tu mudou, foi pra qual? Aí eu fui para Tuneiras. Eu mudei para Tuneiras do Oeste. E lá eu estudei até o terceirão. Quer dizer, estudei a maior parte da minha vida lá. Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste, É Paraná. um nome horrível. Ah, tem das Tunas. Lá tem tuna? Tinha, quando descobriram a cidade, tinham Tunas. Hum. E agora é Tuneiras do Oeste, enfim. Mas você nunca viu uma tuna? Não. Não lá. Eu acho que nunca. Tuneiras do Oeste. Não tinha tuna aí. Ah, não fala assim. E aí, qual que era o nome dessa escola? Como que era essa tua casa? Você lembra? De Tuneiras do Oeste? Sim, é onde eu vou pra lá e passo a minha. essa casa ainda Isso, existe? nessa casa. Quando eu vou pro Brasil, eu fico lá em Tuneiras. E fico nessa casa, que foi meu avô que construiu. Minha mãe passou a adolescência dela lá, enfim. Minhas tias. Hoje eu volto, eu tenho uma tia lá que é minha madrinha, tia Rosa, e o tio João, ambos irmãos da minha mãe, e o Gustavo, meu primo. Que é como se fosse um irmão pra mim. A gente cresceu junto, enfim. Passamos pelos perrengues juntos. Qual que foi a escola que você estudou lá? Qual que era o nome? No ensino fundamental, não. No ensino primário era Maria José da Silva, se não me engano. E tinha Escola lanche? municipal.
Tinha. Você Tinha. gostava do lanche? Gostava. Eu sempre gostei de comer. Não tem nada que eu não goste. Qual Teve que é? Primeira a quarta série, o lanche é melhor? Não, quinta ou oitava, acho que. quinta e oitava, acho que é melhor. Bom, não sei. Se eu não me engano, é o mesmo lanche, porque a escola primário, não sei se ainda é assim, mas na minha época a escola primária era meio que no mesmo espaço do ginásio. De quinta e oitava e depois primeiro ou terceiro, né? Mas era a mesma escola. Não, tem nomes diferentes, mas Mas é era o no mesmo mesmo espaço, espaço. exato. Ah, E pode se eu não ser. me engano, era o mesmo refeitório. Na minha E época. qual que era o teu lanche favorito? Tu estudou na mesma escola, então, a vida inteira. Só Praticamente. mudou de bloco. É que no meu ensino, na oitava série, eu fiz uma Olimpíada de Matemática e eu ganhei, e passei na minha região e eu ganhei bolsa para estudar no. Esqueceu. Meu Ah, Deus, dessa gente, isso é bolsa. um crime, porque já era ensino médio. No Drummond, em Cianorte. Aí eu ia todo dia de manhã, de ônibus, 5h30 da manhã. Drummond é particular? Particular, mas No eu era bolsista. 100%? 100%. Perdeu o lanche. Ah, qual que era? Exatamente. Meu Deus, era uma despesa, menino. Naquela época, se eu não me engano, o salgado era tipo R$ 2,50, R$ 3. Caralho, Naquela Drummond, não é época. possível, era Era aeroporto. porque a escola era. Parava um avião lá, certeza. Era. Não, Era de ricão, né? era. Bom, comparado Santa Maria. a minha. Não, comparado à minha realidade, era bem diferente. Era bem diferente. E tu lembra disso? Não, que era a escola do lanche, minha filha. Quinta série. Quinta, oitava série. Nossa, mas eu brigava tanto. Nessa escola? Né? Por quê? Quinta, oitava. Não, eu acho que eu comecei a minha época de luta livre, a louca, na quarta série. Quarta série. Porque eu era maior que os meninos, De estatura. de estatura. E eles adoravam mexer comigo e me provocar, porque eu sempre fui nervosinha, você sabe, né? Sempre Uma fui. calmaria em pessoa, né? E eu brigava. E qual que era o teu apelido? Tucano, O cara é bom. tucano, porque eu era nariguda, gente. Esse nariz aqui foi feito, né? É meu bom. porque eu paguei, mas foi feito. Era tucano, era pé de jegue. Porque eu sou pesuda, meu Deus, eu tô colocando todos os meus defeitos aqui. Gente, o bullying antigamente. E outra Pé coisa, de jegue é bom pra caralho. fardo também já fui chamada de fardo, porque eu era gorda. Gordinha. Hum. E eu ia, quando tinha algum evento, Fardo é assim, bom, de eu vi. piscina ou pra ir pro rio, tinha muito rio, assim, em volta da cidade, que eu nunca fui, porque a minha mãe não deixava. Era muito raro. Eu usava maiô. Eu sempre tive maiô. Aí também a mãe não ajudou, né? E E aí, as amiguinhas usavam o quê? Biquíni? maiô também, biquíni, mas era magro, né, gente? Eram mais magras, e daí meu apelido ficou fardo um tempo também. Fardo, Fardo é bom pra gente. caralho. Nossa, meus primos me chamavam de Juliana Baleia. Tem de tudo. Mas aí tu brigou por quê? Na escola? É. Inúmeras coisas, mas uma mais marcante, assim, foi que eu acho que era a quarta série, a gente estava fazendo uma festa surpresa para professora de aniversário, que a gente amava ela, Marinéia, é o nome dela. E Cada um levou uma coisa. isso, só que a gente estava fazendo uma festa surpresa. Na E escola. a gente ficava cochichando dentro da aula. E a professora lá. E tinha um colega meu, o nome dele era Alex. E a gente era muito amigo. E ele ficava toda hora falando e falando. E eu fiquei brava com ele. Uma coisa assim. E eu falei pra ele, Alex, por favor, para de falar. Se você falar sobre isso mais uma vez. Ou era que ele pisar no meu pé, que ele tinha pisado no meu pé sem querer. Mas é o pé de jegue, né? Também. É. Não é tão difícil pisar nesse Mas pezinho. ou era sobre a festa, ou era sobre pisar no meu pé, alguma coisa assim. Mas eu lembro que era em relação a uma festa da professora. Eu vou te bater. E ele dando risada, brincando, molecada. A gente tinha o que nessa época? Uns 10 anos de idade? 10, porque 11 já era quinta série, enfim. Eu peguei o cabo de vassoura de trás da porta da. Que era o jeito certo, guardar o cabo de vassoura atrás da porta. Exatamente. E eu dei, assim, nele. Não tinha intenção de acertar na cara dele, como eu acertei. Quebrou o dente do dele. Caralho, Juliana, No não é meio. possível, porra. No Um meio. fardinho, moleque, com a braceira da Aham. merenda. É. Tu repetia a merenda? Tu não me falou qual que é teu lanche favorito da escola? Ai, eu não lembro. Não tinha comido. Pastel e sodinha, na Não, verdade, não, quando não. se comprava. Pastel e todinha? No saquinho, assim, Lá no ó. Drummond? Não, no Drummond, não. Não, não é possível que tu fritava o pastel na escola? Não. A mulher vendia do lado de fora. Dentro da escola. Eu sou da época que podia comer fritura dentro da escola. Não, mas fritava o pastel no refeitório? Não.
A gente comprava. O pastel e a sodinha Isso, era mas comprado. dentro de uma lanchonete Dentro da escola, isso. Isso no estadual em Tuneiras do Oeste. Isso. Não, não Né? estamos no Drummond ainda. Eu não conto do Drummond porque, né, é Lá eu era não tenho nem fundi, né, lembranças. moleque? Exatamente, exatamente. E aí Ai, você ai. quebrou o dente do nosso amiguinho, que não Sim. fez nada, A mãe dele foi na tropeçou no seu escola. pé, porque seu pé era grande. Isso. A mãe dele foi na escola. Tu comprava calçado de menino? Não. Inclusive, Como é que você usava a sandalinha da Sandy, se seu pé era eu grande? nunca gostei de usar sandália ou sapato que mostre meu pé. Sempre sapato fechado. Tênis, sapatilha, bota. Nossa sapatilha fica bem de boinha mesmo. Meu Deus, na minha época tinha uma sapatilha da Sandy com bico fino. Nossa, que foi com a Melicinha, né? A Melicinha veio com tudo. E eu tinha essa sapatilha com meu pé 38 e de bico fino. Imagina, ficava parecendo um... Tava de esqui. Nossa, exatamente. Tava prontinha pro esqui. Exatamente. E a mãe Nossa. foi na escola. A mãe dele foi na escola, se eu não me engano. E, enfim, a pedagoga era mãe de um amigo meu, a Angelita. E ela me acobertava muito, mas eu tenho certeza que ela morria de ódio de mim, porque eu estava toda semana na secretaria, porque eu brigava com alguém. Eu sempre fui boa aluna, assim, de fazer tudo, de não ter problemas em relação a notas, enfim. Mas eu sempre falei demais, brigava, do jeito que eu sou, né? Só que criança. Só que criança, exatamente. E que era pior ainda, né? Porque a gente é mais sem noção. Ou não. Não sem noção. Criança, é maldito mesmo. Ou não. Aí tu foi pro ensino fundamental, então. Isso. Tu sentava em que lugar, né? Fundo. Bom. Alto era o inferno. Isso. Eu, entre a quinta e a oitava, eu fazia trabalho. Pra você ter uma ideia, eu cobrava dos meninos pra fazer trabalho pra eles. E eu fazia trabalho pra todo mundo, de cartolina, trabalho de redação, trabalho. E vendia os trabalhos. Eles entregavam, ganhava nota. Ninguém descobria? Que escola fácil é essa? Que a letra era a mesma pra Não, todo mas mundo? eu dava umas falsificadas, né? Umas erradas, assim, umas coisas, não fazia 100%. Dava umas erradas, é bom. Tu lembra alguma Sim. história dessa aí, da quinta ou oitava? Briga também. Só pancadaria? Tua vida na escola foi MMA? Não. Mas aí que tá. Por exemplo, eu briguei com o Alex e a gente... Não, você não brigou com o Alex. Você deu uma vassourada na boca do Alex e quebrou o dente do Alex. Mas... Vocês fizeram as pazes depois? Sim! O Alex era apaixonado. Sim, não era. Era que a gente era molecada. Molecada, brincando. Aceitou ficar sem um dentinho. De quinta a oitava... O Alex manguelão. Coitado. Era quarta. Qual dente que tu quebrou? Esse O da aqui, frente? esse. Caralho, quebrou o atacante do menino. Ele ficou com o dente quebrado um bom tempo? Eu não lembro. Caralho, moleque, não de nada, lembro, tomava vassourada à toa. Vocês Eu era o terror, Aí, fui pra quinta e oitava e os meninos, naturalmente, cresceram mais do que eu. Eu não era mais a maior da sala de A grandes. monstra da Isso. escola. E eu brigava com os meninos por exemplo, uma das brigas que eu tive com um menino da minha sala, que ele falou assim pra mim, do nada, a gente tava falando de alguma coisa, não sei, a gente era amigo, vivia lá no fundão brincando. Ele virou pra mim e falou assim, o que é? Você nem sabe quem que é teu pai. É boa. E tu sabia que era teu Deus, pai? Claro! Então, meu porra, Deus. porque tu ficou ofendido. Vou chegar lá, exato! Gente, se eu não me engano, eu acho que era a 7ª série, a gente já tinha uns 13 anos. Não. Por aí. 12, não sei. O sangue sobe assim, ó. Eu levantei, comecei a xingar ele de tudo quanto é nome, com certeza. Voou carteira pra um lado, carteira pro outro. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu fiquei muito nervosa com aquela situação de ouvir aquilo. Sabe? Carteira que eu quis dizer era as mesmas. Isso, desculpa. E tinha um menino. Abaixa ali, demora um pouquinho. Tinha um outro menino chamado Michael, que ele era repetente, estava na sala, ele era maior de todos e ele era muito meu amigo também. E ele me defendeu nesse dia. Deu um empurrão no Júlio, que o Júlio voou do outro lado da sala, assim, ó. Nunca vou esquecer. Mas depois disso voltamos à amizade também normal. Cheguei na escola, minha mãe, puta que pariu, o que aconteceu? Porque ligaram pra ela. E eu falei pra ela o que tinha acontecido, ela ficou puta comigo. Ela falou, mas e aí?
Você sabe quem que é teu pai? Não, você não fala com ele todo, sabe? Você não fala com ele todo dia por telefone, fala, não cresceu com o pai, sim. Então por que que você ficou desse jeito? Mas pra mim foi inadmissível aquele moleque, filha da puta, perdão. O cara ficou puta tudo de novo. Não é? Falar aquilo pra mim assim no meio da sala do nada, gente, que ódio, que ódio. Mas enfim, passou. Aí terapia, deixamos passar. Né? Nunca fiz aí, ó. Eu já tô nervosa aqui, ó. Ai, Jesus. Mas tu já matou aula? Como é que chama lá nessa cidade? Acabou lá a aula? Já matei aula, muita aula, meu Deus. Matei aula. Inclusive, quando eu estudei no Drummond, eu também matava aula. E a Tá gente. errado, hein? Isso, super errado. E a gente matava as 2 primeiras aulas da sexta-feira, que eram 2 aulas de matemática. E foi o que você ganhou o concurso para sua Exatamente. negócio. Exatamente, Olimpíada de Matemática. Tenho até uma medalhinha guardada lá na torneira ainda. Na torneira? Na Ah. torneira. E matava aula numa padaria que tinha lá, chamada Cravo e Canela, em Cianorte. E uma dessas vezes, quem tava lá tomando café... A professora de matemática. Não, ele tava dando aula, o Natal era o nome dele. O diretor tava lá. E ele viu, né? Tava matando aula também. Ele tava matando aula. Gente, O bicho dando um miguezão atenção. na padaria. chamou a atenção nossa. Quando a gente chegou na escola, Mas daí vocês tivemos uma tiveram que... Vocês foram advertência. correndo pra escola? Vocês estavam de uniforme? Sim, exato, de uniforme. Vocês não levavam uma segunda roupa? Não. Iniciantes. Imagina, iniciante. Iniciantes. Imagina que eu ia levar a segunda roupa, minha mãe me arrancava os cabelos se ela soubesse disso. Mas então, quando você mata a aula é pra sua mãe não saber, né? Não, Aí- sim. Mas Ah. ela não ficou sabendo dessa vez. Eu acho que ela nunca ficou sabendo. Deve Teve ser. uma vez, enfim, aí quando eu ia iniciar o meu 3º ano, eu voltei para Tuneiras. Não fiz o 3º ano em Cianorte, porque foi quando minha mãe tinha ficado doente, enfim, e daí não dava mais para eu seguir a aula lá, que era muito mais competitivo, muito mais puxado, enfim. Eu voltei para Tuneiras, onde todo mundo sabia a minha situação. Passaram um paninho. Exatamente, exatamente. E daí, no final do meu 3º ano, eu toquei o terror, né? Porque tinha acabado de perder minha mãe. E não tava querendo nada com nada, tava meio assim, brigada com o mundo, enfim, não dei trabalho, mas eu matava a aula. E não vendia mais o pastel e a sodinha dentro da escola. cantina. Não podia Tá mais porque era proibido. fritura, exatamente. E era numa venda na frente da escola. A gente só atravessava a rua e tava lá. Tiraram de dentro e botaram na frente. Aqui dentro não Exato, vende mais. Exatamente. Mas se ela quiser andar 10 passos ali e comprar, aí é problema Mas- da criança. Não tá mais na responsabilidade Mas da a escola. gente tava com o portão trancado, com os muros em volta da escola. Não podia mais atravessar a rua. O que a gente fazia? Pulava o muro. Pulava o muro. E tinha câmera. Essa E a escola, diretora, na época, era uma das minhas tias. Entendeu? E aí nós comeu sodinha e pastel. Todo Ela dia. tirou... Não, ela pegou uma dessas vezes que eu tava pulando o muro. Inclusive, tem a foto. Ela imprimiu a foto e eu tava em cima do muro, assim. Né? Tu tem a lá. foto até hoje? Não. Mas eu lembro que ela imprimiu e veio mostrar pra mim, indignada. Tipo, Juliana, você tem que... Não pode ser assim. Ela falou o que é natural, o que ela deveria ter feito. Ela falou, pô, não pode ser assim. Não é porque eu sou sua tia que eu vou fechar os olhos pra isso. As outras pessoas vêm, não é legal. Tá certo. E eu, não, eu precisava ir embora e eu... E eu decidi Ridículo. pôr lá o botão. Não, contei pra minha tia. Nessa época eu tava morando com a minha outra tia Rosa, que tá lá até hoje. Não contei. Cheguei em casa e eu não contei pra ela, eu acho. Mas você tomou advertência ou sua tia Não, passou não o pano? contei. Ela só falou, chamou minha atenção, óbvio, mostrou a foto, falou, ó, vou falar com a tia Rosa sobre isso, porque era a tia Rosa que tinha minha guarda na época pra... E aí eu acabei não contando pra tia Rosa. Mas eu acho que, tipo, um dia depois, nós encontramos ela no banco da cidade. Eu, minha tia e essa outra tia, que era diretora. E ela falou pra tia Rosa. E eu fiquei assim, né, meu Deus do céu, agora eu vou ouvir horrores, porque sempre fui meio que ovelha negra. E a minha tia fez blasé, ela fingiu que não sabia, não, realmente, eu chamei ela precisava vir embora me ajudar em alguma coisa e tal. Falou que era E a isso. tia Rosa passou o pano? Tia pra Rosa, criança rebelde? nessa vez, ela passou o pano, exatamente. Aí, passou, enfim, chegamos em casa, ela falou, pô, e aí, o que aconteceu? A gente foi pra casa da Jenny, matar a aula, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que era uma época ali que as pessoas Fala estavam mais. meio fazendo uma vista grossa pra mim, sabe? Mas, e repito, nunca aprontei, nunca fiz nada demais. assim. Pra não desandar. Era só E aí tu já veio embora, então. Tu chegou a trabalhar lá em Curitiba?
Curitiba não, gente. Desculpa. Tuneira? Tuneira. Sim, eu trabalhei com minha mãe era confeiteira. Ela fazia bolos, salgados para vender fora, assim, festinha, encomenda. E também ela fez uma época salgados para vender numa fábrica que tinha lá, uma fábrica de bolsas, se eu não me engano. E eu ia todo dia com a minha 3 da tarde eu tinha que estar lá na fábrica, que era o lanche deles. E eu ia com a minha isoporzinho todo dia vender lá. Isso foi, eu acho que dos 11 aos 13 anos, mais ou menos. E tu comia no caminho? Não, inclusive, quando eu não conseguia vender os 10 salgados que eu tinha e eu voltava pra casa com 2 salgados, nossa, eu ficava muito triste, porque minha mãe ficava triste. Porque não vendeu? Que era prejuízo, né? Foi punk, foi uma época punk, mas passou. Aí trabalhei numa sorveteria lá, uma Sorveteria época. é top, pô. Isso. Self-service? Não, tinha que ficar lá. Então, você que tinha que fazer a E eu bola? servia pras pessoas, Isso eu já tinha uns 14 anos. Já é o trabalho escravo, né? Isso, mas É a vida, filho. é a vida, ué. É a vida. Pra pôr na sorveteria. E foi bom, porque toda a minha vida, igual quando eu vim pra cá com 17 anos, depois voltei pra Maringá, toda a minha vida eu trabalhei e sempre tive mais de um, igual o Július. Não, Aí mas tenho aí, dois beleza, empregos. aí tu tava lá na tua cidade e aí tu veio pra Londres do nada? Eu Tu era nova, 17 anos, você não tava estudando? Eu terminei o terceirão e vim pra cá. Eu terminei o terceirão em dezembro e em março eu vim pra cá, com 17 anos. Em junho eu fiz 18. Então eu fiquei março a junho com 17 anos aqui. Não, mas por que tu veio do nada? Eu tenho uma tia que mora aqui há muitos anos e ela meio que falou, ok. Depois de tudo que aconteceu, ela me deu de presente a passagem, falou, vem ficar um ano aqui e pra esparecer, melhorar a cabeça, enfim. Melhorou, né, louca? Mas... Tentaram, né? O importante é tentar. O importante é tentar. E eu vim pra cá, fiquei... Mas tu não sabia nada de Londres? Nada, só que eu via na TV, nem computador eu Que tinha. TV? O que passa de Londres na TV? Às vezes passa alguma reportagem Não ou é outra. possível. O que tu assiste não é possível. Sim. Uma reportagem. Gente, eu não tinha computador, eu não tinha então, isso que eu tô celular. falando, eu Quer também dizer, não com sabia. 17 eu já tinha celular. Mas era aquele celular de celular. não tinha internet. A gente mandava mensagem de texto. Jeito certo de viver. E nem ligar a gente não podia ligar porque era muito caro, era só mensagem de texto. E não tinha tecla de teclado. Não, era uns botãozinhos, A, B, C, 30 vezes pra arrumar o C. Quando você errava, tinha que apagar. Ô, Silvas. Qual que era o celular, tu lembra? Era um Nokia azulzinho. Nokia é bom, já 2200. Ai, eu não sei. Tinha lanterna? Não lembro. Ele era fininho ou ele era mais grossinho? Ele não era o tijolão. Então ele era o mais fininho? Isso. Porque eu lembro... Mas ele era cabeçudão, assim? Ou ele era todo um tamanho só com as teclinhas de borracha? Ele era um tamanho só com a teclinha de borracha, ele era azul e branco. 2200. É. Tem lanterna, sim. Aperte C 2 vezes. Ele é tipo, quando você liga ele, o tecladinho liga todo. É tipo bem borrachadinho assim. Eu tenho ele guardado até hoje. Esse celular aí pica. Porque eu lembro Quando a que eu Nokia ficava existia no enchendo o saco da minha mãe que todo mundo tinha um celular e eu não tinha. Minha mãe falava, você não precisa de celular, você não tem que ter celular. E eu falava, não, mãe, a gente não tem dinheiro pra ter celular. Mãe, tem um naquela loja que vende aqueles... Tinha um outro Motorola que era Laranjinha? retinho, redondinho, assim, que era tipo R$100 na época. Minha mãe, não. Eu sei qual que é esse aí também. Isso. A luzinha era laranjinha. E todo mundo tinha aquele. E eu era a única que não tinha celular. Ficava enchendo o saco da mãe, né? Meu Deus. E aí, no dia, era pra eu fazer meu aniversário de 13 anos, ela me levou numa loja em Cianorte. Falou, escolhe. E a gente escolheu o Nokia. Ela falou, escolhe. E eu escolhi aquele mais baratinho. Ela falou, não. Pode escolher um melhorzinho. E eu, tipo, R$50 mais caro ali, esse aqui. Ela, não. Qual que você gostou? E daí eu tinha gostado daquele por ser azul. Eu lembro que era caríssimo na época. Nokia era top, pô. Caríssimo. E ela comprou pra mim, ela fez esse sacrifício. E eu tenho aguardado até hoje. Que não serve pra nada, né? Mas é uma lembrança. O primeiro telefone. Né? Já tive 1 milhão depois. Mas, ó, eu tive iPhone 6, eu tive iPhone. Tu é rica, né? Não, tu veio com 17 anos pra Londres. Não. Tu já teve iPhone no Brasil? Não. Eu tô falando da minha vida agora. Já tive iPhone. Tá tudo guardado na gaveta. Caralho. Era isso que eu queria dizer. Tu é pior que eu. Então. Sou.
Tu não vende teu telefone antigo? Tu Não, põe na eu gaveta? tenho todos. Por quê? Não sei. Por que eu vou vender? Não tem valor. Duzentão? Pra Não, quê? agora, mas depende. É. Não vou discutir, né? Qual pessoa que tem. Eu não posso discutir nada sobre consumismo, né? Você é consumista igual eu. Eu sou também pouquinho. muito. Infelizmente, gostaria de ser diferente, mas. Eu não. Trabalho mais. Não, eu também, pra caramba, meu. Então eu trampo mais. Mas talvez eu poderia investir em outras coisas, viagens. Ah, tá. Falou que não viaja. Viaja pra caralho. Mas poderia viajar mais se eu Caralho, comprasse. mais? Não tem Aham. nem tempo no ano pra você viajar Não tanto. tenho férias suficiente. Ó. Aí tu veio pra cá com 17 anos. Vim pra cá com 17 anos a primeira vez pra passar um ano. E o choque? Teve choque cultural? Muito, meu Deus, é totalmente diferente. E eu sempre gostei de ouvir um rock and roll internacional, né? Desde o Brasil, então. Desde o Brasil, Você desde sempre foi roqueirinha, então. sempre fui roqueira. Suja. Excuse me? A minha. Tu tomava banho? Claro, meu Deus. E nos meus 15 Yeah. anos, teve uma época que eu pintei o meu cabelo de amarelo ovo, assim, ó, e eu usava uma caveira no pescoço e o olhão preto, assim, ó, bem preto, sempre. Era a minha marca. Quantos Todo dias? mundo tinha que saber que eu era roqueira. E quantos dias você tomava banho? Nunca, eu sempre tomei banho todo dia, amo tomar banho. Me perequetar, me perfumar, não, isso, pelo favor. Que preconceito é esse com Por roquista? favor. Que Tô falando isso? fatos, né? Não, discordo. Aí tu já era roqueirinha, então. Sempre. Quando eu morava em Curitiba, eu tinha um CD do Raul Seixas, criança, CD do Raul Seixas. Eu cantava o Rock das Aranhas. Você conhece Raul Seixas? Sei quem é de longe. Não, eu sei quem é, mas eu não vou saber a música, né? Tem uma música que se chama Rock das Aranhas, que é um duplo sentido. Só que eu, quando eu era criança, eu não sabia o que significava. Eu adorava cantar aquela música. Por quê? Porque a minha mãe e minhas tias ficavam loucas. Não cante isso, Juliana, não pode cantar. E eu cantava que eu não sabia o que era. Hoje eu sei, óbvio. É tipo El Chan, então, Raul Seixas. É. Talvez essa seja um pouquinho pior, mas bom enfim. demais. Mas enfim. E. Ai. É muito bom tu pegar o Raul Seixas e botar o El Chan Eu pau também a queria pau. ser a loira do Tchan quando eu era criança. Não, aí não dá. Ou é roqueiro ou Sim. é loiro do Tchan, pô. Eu sou geminiana, você deveria É saber. verdade. Aí é que a gente tá aí Tinha dia que eu queria me inscrever no concurso da loira do Tchan. com o seu cabelo amarelo e que eu sou... Não, aí já era outra época. Não, aí eu era só roquista. Inclusive, se eu visse outra coisa perto de mim, era Fazer igual eu fiz com o rock. adolescente, é a pior raça que existe. Né? Já fui. Todos nós. Todos nós, enfim. Aí tu veio roqueira pra cá. Então tu já tinha a língua inglesa em algum... Você Isso. lia as músicas traduzidas? Isso, eu imprimia na Lan House da cidade para poder ouvir, cantar e saber. Beleza. Primeiro passei em Londres quando eu cheguei. Fomos para London Eye, claro, Big Ben. E eu nunca vou esquecer. Tinha alguém pregando, eu acho, com uma Bíblia falando e... Eu parei, eu, minha tia, e eu fiquei assim... Aí minha tia falou, você tá entendendo o que ele tá falando? E eu, meu Deus do céu, o que ele tá falando? Não entendia nada. Aquela ilusão de que eu entendo a música e eu canto a música... Eu achei que eu falei, entendi. Não tem, não existe isso. Gente, é muito difícil. E é muito mais difícil o britânico do que o inglês americano. Claro que depende da parte da Não é que é América. mais difícil. É que O sotaque tem você não tá Mas acostumado. é isso, é que tem menos, não se faz santa coisa. Você é acostumada só a engolir a porra do inglês americano. Exatamente. No Brasil, a gente só... Entendeu? Não existe. O britânico, ele tá numa gaveta minúscula. Você não Aham. tem contato. E foi, assim, um choque muito grande. Sofri pra caramba, mas... Sofreu com o quê? Sua tia tava Por não aqui. falar inglês. E aí tu Não, trampou minha tia esse tava ano? aqui. Hein? Com 17 anos você trabalhou? Claro. Eu fazia um cleaner numa escola das 5 às 8 da manhã. Eu fazia um cleaner numa escola das 10 ao meio-dia. Eu fazia um cleaner numa escola das 3 às 6. Aí que era do lado do Arsenal, do estádio do Arsenal. Aí das 6 às 8 eu fazia um cleaner num escritório. Então, 4 cleaners por dia. 4 cleaners por Em dia. lugares diferentes. Em lugares diferentes. Era com a mesma empresa, só o da noite que não, que era outra empresa. Mas, 3 escolas. E tu lembra alguma história dessa época aí? E tipo show de rock aqui? Primeiro show de rock que eu fui, eu tinha 18 anos. Eu vi no Facebook que o Papa Roach ia tocar no O2 Shepherd's Bush.
Falou grego pra mim. Você falou igual o cara da Bíblia. E eu adorava, meu Deus. Sabe aquela música? Cut my life into pieces, this is my last resort. Você não conhece? A música é muito famosa, é Tomou muito deles. strike por causa disso. Meu Deus. Ah. Enfim, eu olhei no Facebook e falei, vou lá. Vou lá. Não interessa aonde seja, porque você não sabe onde era, você já Exato. Eu não sabia. falava nada de inglês. Fazia o quê? 4 meses que eu tava aqui. E a minha tia, meu Deus, Juliana, você tá louca? Vai lá fazer o quê? Porque já tava sold out online. Eu falei, não, eu vou lá, vou conseguir comprar o ingresso. E eu tenho certeza que ela não botou fé. Ela falou, não, ela não vai conseguir, né? E vai voltar pra casa. Eu fui lá, eu comprei o ingresso de um rasta gigantesco lá, que eu sou muito louca mesmo de achar que ia dar certo. Comprei 50 libras. No online era 18 libras o ingresso. Paguei 50 libras porque eu queria ir. Naquela E a época, Clínia 50 ganhava- libras era o quê? 10 horas de trabalho, gente. Meu Deus. Ganhava 5 conto a hora. É. E comprei o ingresso. E a hora que eu fui entrar sozinha, o ingresso não passou. Era falso ainda? E eu... Não. Depois passou. Eu não sei se o cara ficou com dó de mim, mas eu acho que era verdadeiro Era mesmo. falso, Não, o eu cara acho que era ficou com dó de verdadeiro. você. Eu acho que era verdadeiro. E eu entrei, fiquei na frente do palco, Guilherme. A hora que o cara começou a cantar, eu peguei uma das músicas Uau. dele, deu a mão pro pessoal, eu peguei na mão do cara, o nome Jacob Shaddix, o nome do vocalista, tá? E eu tinha um canal no YouTube na época. Você tinha um canal? Eu tinha. Ele tá ativo ainda? Eu não sei, porque eu não lembro. O nome Não do seu lembro, canal? não lembro. Não é possível. Não lembro. E tinha esse vídeo lá, Eu fiz alguns vídeos desse show, mas esse vídeo específico que eu peguei na mão dele, eu dei um grito assim, a hora que ele pegou na minha mão, e eu com um celularzinho Motorola filmando assim, gente. Surreal. Adoro lembrar dessas coisas. Da assim. mão do roqueiro. Exatamente. Louquíssimo. Enfim. E via E aí pra você show aqui. ficou lá, no show até acabar? Isso, peguei metrô e vim água? embora. Só água, não bebia nada, né? E foi embora, feliz E da foi vida. embora feliz da vida, com o videozinho, mostrei pra minha tia desacreditada, falou, não é que essa praga conseguiu mesmo? Os 50 pounds mais pobres. Isso, contou que mas pagou fui 50 muito pounds? feliz, nossa, o melhor 50 pounds que eu gastei. Mas tu contou? O consumista é assim, tá? Contei. O que foi 50 pounds? Foi uma experiência. E ela falou, aham. meu Deus, muito caro. Muito caro, exatamente. Mas eu acho que ela viu que eu tava tão feliz que pra ela também foi um... Pra ela foi ótimo. Pessoa feliz não enche o saco. Exatamente, pessoa feliz não enche o saco. Aí, beleza, 18 anos, daí continua trabalhando na limpezinha. Isso, e eu fazia evento já desde aquela época. Trabalhei com a Meg muito. Todo mundo já trabalhou com a Meg. Você já trabalhou com a Meg? Não. Mas você já ouviu falar da Meg? Provavelmente. É coisa nossa aqui, João. Isso. Trabalhei com a Meg e a gente... Meu Deus. Paguei muita conta com a Meg, não posso reclamar. Mas a gente saía de casa 2 horas antes pra pegar trem e ir. Era tudo longe? Tudo longe. Fazia evento indiano, casamento indiano. Nossa senhora, é difícil. Muito. Odiava comida e tinha que comer, porque senão morria de fome. E hoje eu amo. Hoje eu peço takeaway. Olha que loucura. E não peço tanto porque o Bruno não gosta. Enfim. Sou time Bruno aí nesse. E ela, todo mundo que eu conheço é time Bruno. Ninguém gosta, gente. É sofrido, mas eu Você gosto. sabe por que eles botam tanta pimenta? Ai, não quero saber. Então, beleza. É. Depois você Não pergunta quero pro saber. chat. E a gente ia longe pra fazer os eventos. Trabalhava 10 horas, assim, camelando pra ganhar 5 pounds a hora. Carregar bandeja, assim, com vários pratos. Pra ganhar 5 pounds a hora. Você tá reclamando hoje dos trabalhos, Juliana? Bom saber disso aí. Deixa eu ver tu reclamando. Hoje eu sou uma princesa, a louca. Não. E depois mais 2 horas. E as 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, nunca eram pagas. Esquece. E nem o trem, o ticket. Entendeu? Você trabalhava de graça, então, quase. Era quase. Só que naquela época eu morava num single. E eu pagava 75 libras por semana. Então também as coisas. Com 30 libras eu fazia a compra para 2 semanas. Bons tempos. Exatamente. O Oyster, eu acho que só o ônibus era 15 libras, se não me engano. Enfim. Era outra época. Aí vivi em Londres dos meus 17 aos 21. Mas eu já estava para fazer 18, então vamos contar 18. 19, 20, 21, isso. Quase uns 3 anos ali. Aí 3 foi embora? anos. Por livre e espontânea pressão, fui embora. Foi expulsa? Não, minhas tias que era pra eu ter ficado 1 ano aqui.
Aí elas falaram pra eu voltar e tal, pra eu voltar. Me convenceram a voltar. Foi expulso. Deixa claro. Porque não era porque eu não tinha mãe que eu não ia fazer faculdade, que eu não ia estudar. Nossa, lançaram a frase de novo. A Era frase pra... que persegue. Mas, É que elas não gente, sabem da história da escola, né? Aí elas iam segurar a língua. elas sabem. Sabem. Do dente? Não, do outro que falou que você não sabia quem era seu pai. Ai, eu acho que essa elas não sabem. Ah, mas hoje em dia é tudo risada. Na época era um sofrimento. Aí tu voltou pro Brasil com 21 anos. Aí voltei pro Brasil. Dá pra fazer faculdade aqui, família? Vocês são doidos, hein? Não, mas era outra época. Não. Era outra época. Não era igual agora. Hoje eu fiz uma faculdade aqui, sou formada aqui, mas na época era outra história. Come on. E o meu inglês também era péssimo, né? Parece que Trabalhei no restaurante também, aqui na primeira vez, restaurante italiano que só trabalhava português, e eu. Mas fala português, né? Isso, por isso que eu tava lá, né, louca? Enfim. Aí voltei pro Brasil, entrei na UEM pra fazer letras, que era justamente porque o meu plano era me formar e voltar pra Londres. Mas letras? Exato, português e inglês, eu poderia voltar e dar aula aqui. Esse era o plano. Ah, bom, tudo bem. Não tô Esse era o plano. questionando seus métodos, não. Sempre gostei muito de ler e escrever. Troquei muita carta com meu pai. Ele me ligava todo dia, mas a gente trocava carta uma vez por semana. E se eu não respondesse as cartas, ele ficava louco. Uma caixa de carta guardada que a gente trocava. Para a minha internet. Exatamente, não tinha internet. Então, eu amava. No meu ensino médio, no Drummond, por exemplo, minhas notas que eu tenho hoje até guardada, como que fala o nome? O boletim? A redação eu tirava... Entulho, que chama. Redação eu tirava sempre 90, 95. Porque eu sempre fui muito boa em escrever e criatividade, loucura, né? Desse jeito. Só também, né? Matemática, química, física, era no... Não, mas matemática, você não foi pra lá por causa dessa caralho dessa matemática? Exatamente. Você colou nessa prova aí. Não colei. Só que o que... Gente, é inacreditável, mas tinha uns tipos de sudoku na prova. Que era uma parte que contava muitos pontos da prova nessa época. Que ano que era isso? Sei lá, 2008, 2007. E eu gabaritei o sudoku, velho. E não era igual agora que você joga. Não, eu não sei. Era... whatever. Eu fiz, fui lá, recebi certificado, recebi medalha, ganhei a bolsa. Foi um acontecimento. Escola de rico, né? Ah, tá. Não, isso era na escola estadual. Aí não, você ganhou na estadual. Isso. Aí tu voltou com 21 anos e foi fazer letras. E fui fazer letras. E comecei a trabalhar para o Odebrecht, o escritório que abriu da Odebrecht, em Maringá. Dinheirote. Não, eu era recepcionista. Peão, exatamente. E eu... Tava no lugar errado. E eu tava muito feliz. Eu tava assim, ó. Cheguei, entrei na faculdade estadual. Entrei para um trabalho super bacana. Trabalhava para um bar de rock nos finais de semana. Igual eu tô te falando, eu sempre tive vários trabalhos. Você ficava de barman no bar de rock? Aham, eu era caixa e barman, bargirl. Nossa, adorava! Conheci tanta gente legal, assisti tanto show massa de graça. Adorava. O perrengue era... trabalhar, né, porra? Fazer drink pros bebaços. Não, a gente fechava o bar, a gente tomava uns drinks toda vez que a gente fechava o bar 4, 5 da manhã. Porque o problema lá é isso, né? Você abre o bar 11 da noite, você fecha 4, 5 da manhã. E tu ainda tinha que estudar. Isso. Deus. E tá. No meu segundo ano de... tudo maravilhoso. No meu segundo ano de faculdade, a faculdade parou por greve. Foi quando começou a dar muito perrengue. Você ia falar strike? Eu ia falar strike. Às vezes eu me... ia ser bom demais se tu me lança um strike. Mas de vez em quando eu solto. Eu acho que eu já soltei uns aqui do nada, assim. Strike uns é bom. Strike é bom. A faculdade entrou de greve, eu acho que foi por 8 meses ou mais. Eu perdi o trabalho porque fechou a Brunch. O projeto que eles tinham era para 20, 30 anos lá naquela região. Então ia dar emprego para muita gente. Mas fechou a Brunch. Fechou, né, Odebrecht? Por que será, né, que vocês fecharam as portas? Enfim, que e daí... tristeza, né, Odebrecht? Fechou. Tivemos um probleminha aí
empresarial, vamos ter que estar Exato, fechando exato. as portas correndo Aí antes fechou que as prenda portas. todo mundo. Eu fiquei muito triste, meu Deus, eu Sabe tava quem ficou mais triste que cogitando, tu? O dono da eu tava Odebrecht. cogitando a trocar meu curso. Esse cara ficou triste pra caralho. Ai, aí você conheceu o dono da Odebrecht? Não, imagina, eu era peão, né? Ah, esse, se tu ficou triste, secretário. Não, gente, era porque pra mim eu pensei, pô, é uma oportunidade de crescer dentro da empresa, vai ficar aqui 20 anos. E não aconteceu, enfim, não aconteceu. Problema aí, galera. Problemas técnicos. É, Fizeram as continhas erradas. meu Deus. Ah, ele está, sai bom demais, porra. Vai. Moleque, derrubou várias empresas de Brasília, tá? Mas foi um caminhão de empresa que Exato. caiu lá. Ai. E daí eu fiquei na Rua da Amargura, né? Porque a faculdade parou. Aí ficou só no bar, né, filha? Aí, segunda Fiquei a no sexta. bar, não, aí eu consegui outro trabalho rapidinho, também de recepcionista, claro. Mas daí eu já falei, não, chutei o balde, falei, não, eu tenho um passaporte e vou voltar pra Londres. Acabou. Por que eu tentei, não deu, vou voltar. E voltei. Com 21. Não, com 22 eu voltei. Isso, eu fiz os 23 aqui já. 2016 eu voltei. Também em março de 2016. Sempre voltava pra cá em março. Passar o carnaval, né? Aí voltava. Carnaval do Rock é como? No rock, É rock? claro. Tem tipo. Tem, como chama o negócio de carnaval? Trio elétrico? Não. Acho que tô longe demais. Talvez um porãozinho. Sim, nossa, eu tenho uma história muito boa. Ai, não, não posso. Porra, não, não é Nossa. possível que tu lançou. Vai. Não só Tá. citar nome Tem de um ninguém. bar em Maringá? Não, esse problema sou eu, os outros. Só não cita seu nome, então. Finge Tem que- um bar em Maringá. É um amigo meu. Exato, alguém que eu conheço. Vou contar a história de alguém que eu conheço. Tinha um bar em Maringá que se chamava. Porão do Rock. Não. Meu Deus, gente, eu não lembro o nome do bar agora. Olha, o Alzheimer tá matando. É um bar Eu posso rockista em falar Maringá. vários nomes pejorativos, então eu vou Não ficar vai em falar silêncio. nada, exatamente. Eu não lembro o nome do bar agora, gente do céu. Que horror. Paraíso do Rock. Não. Paraíso do Rock era um festival que tinha lá por perto. Muito ruim esse nome, Rock. Não pode ter esses Não. nomes fofos, não. Claro que sim. Paraíso do Nossa, Rock? tem muita música de rock fofa, maravilhosa. Paraíso do Rock, não, gente. Tá. Ah, Aí Aí, você eu foi não lá lembro o no nome do porão bar do agora. rock. Se eu lembrar, eu vou falar, vou voltar a esse tópico. tá. Não, você vai contar a história sem o nome do bar, né? Foda. Pois é, mas agora eu queria. Enfim. E tava tendo cover do Tim Maia, se eu não me engano. Calma aí, me perdi de novo. Calma, Juliana. Mas é que eu acho que o Tim Maia não é rock. Não, Esse- sim, calma. sim, calma. Então o Paraíso do Rock Bar. Não, Porão. para aí. Calma, fiquei meio doido agora. Aí tinha um cara que não era o Tim Maia. Não, tinha alguém que tava fazendo um cover do Tim Maia essa noite. Ou era uma outra banda antes, que eu não me lembro. E daí era o cover do Tim Maia. Eu me Cara, lembro. já chegou bem, então, né? Não. Tinha uma bebida nesse bar que se chamava Marvada. Que nada mais era do que um copo de 300 ml de plástico. Eles colocavam um dedo de groselha. Groselha, sabe? Gelo. E o resto de balalaica, ou a pior vodka que existia na face da terra. Para lá, que é mesmo. Natasha é a pior. Pode ser que era essa exatamente. Cara, que se a E garrafa esse for de drink? plástico, é a pior vodka. E esse drink, se eu não me engano, era tipo 4, 5 reais. Marvada. Ah. E eu fui tomando marvada. E Tomou mais de um copo? com certeza. Não. Eu Caralho. vou chegar lá. Você sabe igual aquele vídeo daquele comediante que ele fala, faz assim, pá! E joga a linha do Sim. tempo? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me dei conta que eu tava no bar ainda, eu trabalhava no outro dia, 8 horas da manhã. Porque eu tava em cima de uma caixa de som. Cara, American Pie, virou American Pie. Eu tava em cima de uma caixa de som com meu copinho. Tava tocando Vai levantar? do Leme ao Pontal. Ai, sorry. Tava tocando do Leme ao Pontal. Aí a gente cantava do Leme ao Pontal. Ai, gente, ela, doidona eu sozinha. tava num grupo. Ela é a caixa de som. Do Leme ao Pontal. Eu tava em cima do... Aí um amigo meu bateu assim em mim e falou assim, Ju, teu cartão. Aí eu falei, como assim? Não, não é meu cartão. Aí ele, não, é o seu cartão. Eu falei, não, não é. Como assim? Meu cartão não ia estar no chão? Era o meu cartão, Juliana Você Maria. imagina o jeito que ela tava falando, não é meu cartão. Juliana Maria, a hora que eu vi que era meu cartão, na hora,
tchau, tô indo embora, todo mundo, não, calma, calma. E eu, não, tem que ir embora agora, tem que ir embora agora. Comecei a brigar com todo mundo, natural, eu, né? Nossa, você é bêbada agressiva? Às vezes. Nossa. Às vezes. E, não, mas é porque eu queria ir embora. E eu falei assim, eu quero ir embora, e era agora. E todo mundo, natural, a gente tava se divertindo, queria ficar ainda. Eu falei, não tem problema, pega um táxi e vou embora. Aí todo mundo, não, vamos junto. E a gente entrou na fila, eu tava nervosa, eu tava chateada, bêbada. Rasguei a comanda. Ixi, pepeu. Rasgar a Eu tenho um comanda brother bom. era R$ 200 se você rasgasse a comanda. E os meus amigos foram lá no caixa tentar falar com a mulher, pelo amor de Deus, ela não tá bem, enfim, pagamos a conta, fomos 200 embora. reais? Não. Falaram, porque a gente tava sempre lá. Paraíso do rock. A gente tava sempre lá, não é Paraíso do Rock. Gente, como que era o nome do bar? Ai, que ódio. E, enfim, tá. Aí no outro dia a gente tinha marcado um almoço na casa de... Isso era uma sexta-feira. E você trabalhava no Eu sábado? trabalhava das 8 ao meio-dia. E no meio-dia a gente ia ter um almoço numa dessas amigas minhas, a Saf, que tava lá. No bar também. Aí, eu acordo no sábado, 12:05. Opa, perdemos o trabalho, hein? Perdi o trabalho, que era 10 passos da minha casa. Pior jeito. E um monte de ligação no telefone. E eu me senti um lixo. A pior coisa que existe não é aquela ressaca que você passa o dia inteiro passando mal. Dor de cabeça. Não, é a ressaca moral. E era daquela que eu tava naquela vez. Nossa. Por ter brigado com as pessoas. Porque eu Mas tu lembrava. lembrava? E a parte da briga, assim, porque, né? Eu fiquei. Briguei. Lembrei que eu briguei. Lembrei que eu rasguei a comanda. Lembrei que eu perdi o dia do trabalho e eu nunca fui responsável dessa maneira. Como que eu poderia? Nunca. Aqui em Londres, eu saí nos meus shows e tal. Outro dia, 5 horas da manhã, eu tava lá no meu cleanerzinho, né? Me senti assim, horrível, enfim. Liguei pras meninas, falei, ó, tá, vamos... Nossa, cheguei lá, ouvi, né? Ouvi delas um monte. Na segunda-feira, quando eu voltei pro trabalho, eu ouvi um monte. Falaram o quê? Eu falei, desculpa, perdi o horário. O que foi? O que aconteceu? Mas não falei, perdi o horário porque eu tava de... né? Perdi o horário. Acordei meio-dia aí, de boinha. Exato. E eles falaram assim, você não pode fazer isso, porque a gente tá contando com você, né? E realmente, foi uma irresponsabilidade sem tamanho. Quem nunca faltou um trabalho? Não faço mais, hoje eu não faço mais. Hoje tá mais fácil. Não, meu Deus do céu, não. Isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu não falto mais trabalho, assim, meu Deus. Acho que foi só aquela vez. Não, aconteceu uns perrengues aqui hoje em dia, né? De eu ir pro trabalho, assim, arrastada. Mas eu vou, né? O importante é chegar, né? Exato. E... Aí você veio embora. Aí você quis vir embora de novo. Aí eu quis vir embora de novo, exatamente. Já tava pra vir embora nessa época. Não tinha comprado minha passagem ainda, mas já tava pra voltar pra cá. Agora eu quero que você me conte. Tu é casada, né? Pra você Sim. que tá assistindo. Quero que você me conte o date que você conheceu seu marido. O date que eu conheci o Bruno foi trabalhando no bar. Aonde? O bar é o MPB em Maringá. Tu importou teu marido? Importei meu marido, trouxe ele comigo. Maria, moleque, Exato. deu sorte. Eu morava em Maringá e eu trabalhava no bar. No bar do rock? No bar do rock. Não esse que eu causei. Não, esse era um outro bar de era rock. no Paraíso do rock, era o que você trabalhava. Isso, MPB. Você foi que depois que o Odebrecht faliu. Não, eu trabalhava junto com o Odebrecht, eu trabalhava já. Isso, mas é nesse bar aí, né? Isso. Qual que era o nome? MPB. MPB Bar, porque quando eles Porra, abriram... não era rock? Quando eles abriram, era uma casa de música popular brasileira e depois eles... Tá. Né, Aí MPB. virou de rock, mas o nome continuou. Sim. E eu acho que até hoje é o mesmo nome lá. Tem ainda. Eu acho que é o bar mais antigo, mais tradicional de Maringá. Enfim. Conheci ele lá. Ele tava lá com um amigo e eu... Conheci ele lá, não. Você tava trabalhando ou você tava curtindo? estava trabalhando. Tá errado já. Eu estava trabalhando. Ele tava com alguém. Acabou de falar que ele tava com um amigo dele? E alguém. Eles estavam em 2 casais. Eles estavam em 2 casais. Aí... Essa história já tá errada. Eu sei, mas calma. Aí eu tava assim, normal. Eu servia o pessoal, gente. Conversava. Tá, servi ele, servi o amigo dele, servi ele, servi ele. Aí chegou um momento da noite que ele veio até o bar. Ele só vinha pro bar sozinho. Mas eu tinha visto que tinha mais, né? Olhinho de águia, né? Eu nasci de noite, mas não foi até a noite. Faz tempo. Um trocadilho? Aí Ai, bom demais. ele chegou, ele veio pedir uma bebida pra alguém
e foram servir ele fez assim, não, eu quero ela, eu quero ela. Tava sóbrio também, pelo tomzinho que você fez Ele aí. é tão escandaloso quanto eu. Aí Aí tu foi. eu fui, normal. O meu gerente do bar lá, que ficava cuidando de tudo, da gente, enfim, o nome dele é Benê. Negão enorme, assim, um amor, meu Deus, maravilhoso. Ele era um chefe maravilhoso. E ele ficava assim, ó, sabe, tipo, Segurança. isso. Mas ele não era daquele jeito, entendeu? Claro que se precisasse, enfim, ele era carioca, se eu não me engano. E tava lá. E aí eu servi o Bruno, e o Bruno voltou pra festa, e o Benê assim, ó, olha pra mim e assim, porra, Juliana, não vai me dar trabalho hoje não, né, Juliana? Eu não, Benê, tá de boa, tá. E ele voltava, eu servia ele mais nada, não, nada, era isso. Aí ele foi, a gente fechando o bar e tal, não sei, do nada ele me aparece no balcão e jogou o celular dele, a carteira dele assim, ele falou, ó, tô sem bateria, não tenho como salvar seu número, por favor, escreve meu número aí. Escreve meu número. Aí eu escrevi o número e tal. E Foda-se a pessoa que tava lá. escrevi o número, às vezes, pra você escrever o número, o cara vai embora. Não é? Não significa que você vai ligar. Vou Aí- fingir que eu engoli essa. Não, eu juro. Tá bom. Mas o que aconteceu? Porque pode escrever o número errado, né? Vocês sabem, né? Também, exatamente. Tu escreveu o número errado, Não, eu Juliana? escrevi o número certo. E ele lá comigo. Porque o que acontece? Eu acho que eles foram fechar a comanda no caixa. E ele tava com a pessoa. E ele voltou falando que ia no banheiro, mas ele veio fazer isso. E ela veio e pegou ele pelo braço. Falou, o que você tá fazendo aqui essa? Te xingou? Te ofendeu? E aí virou disputa. Aí eu Todos falei, os- não tô fazendo nada, tipo, eu não fiz nada. Ele veio aqui, eu escrevi porque ele falou. Eu vou saber, às vezes, se eles eram amigos. Não sei se eles eram. Whatever. Tá passando pano pro marido? Não, Beleza. não, isso é errado. Eu sei que era. Não, mas era só peguete, tá bom. E foi embora, enfim. Aí eu fechei o bar, 5 horas da manhã, ficamos bebendo lá, falando, fui embora, mandei uma mensagem. Você mandou? Eu mandei uma mensagem. Eu mandei É uma malandro. mensagem assim, espero que eu não tenha estragado o seu rolê. Ah, nossa senhora, 5 da manhã. E de se eu não- propósito. Se eu não estraguei, vai ser agora, meu brother. Ai, que horror, meu Deus. Enfim, Aí tu anotou o número dele. naquele dia a gente foi almoçar juntos. O moleque é pica, tá? Naquele dia a gente foi almoçar, ele morava em Paranaguá e eu em Maringá. E Aí ele foi pra Maringá. ele vinha, porque a família dele tá em Paraíso do Norte, que é próximo a Maringá. Então ele tava a cada 15 dias lá. E a gente se conheceu. Mas no outro dia ele foi lá almoçar com você? Sim, eu acho que ele tava passando aquele final de semana em Maringá. Vocês É 1 almoçaram hora de aonde? viagem de carro. Tá no shopping, enfim. Comeram o quê? Ai, não sei. Não sabe? Não. Te levou no girafas? É que eu preciso saber qual que era a intenção desse cara. Não foi girafas? Deixa eu pensar. Espoleto. Espoleto é bom. Não sei, a gente comeu, enfim, ele me levou embora no fim da tarde, Não, porque já tava. não. Calma. Não. Não rolou nada, a gente só ficou conversando e almoçou. Até 5 da tarde? Não. Querido, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã. Você acha que a gente foi almoçar que horas? Então não era almoço. Ah, tá. Umas 4. Não, acho que eram umas 2. A gente ficou umas 3 horas conversando, tomamos um chopinho, blá blá blá. E ele foi me levar embora, e quando ele me levou embora, ele falou: vou voltar. Eu, beleza. Daqui 15 dias. Isso. E foi assim. Não se beijaram. Não, se beijamos. Naquele momento que ele me deixou em casa, a gente se beijou. Naquele momento que ele me deixou em casa, a gente se beijou. Sim. Me deixou em casa, enfim, de 15 dias ele tava lá de volta. Cara, conversando por mensagem. Por mensagem, seu WhatsApp. Já. Nessa é época o nova, WhatsApp né? já tava babando. Babando. Moleque, o bicho babava esse WhatsApp. Já tava bombando. E aí, foi isso. Ficava conversando por WhatsApp, ele morava lá, eu morava aqui. Só que a gente tinha uma amizade colorida. Eu sabia de coisas da vida dele, outras pessoas, e ele sabia da minha. A gente conversava e era isso. Relacionamento tranquilo. Não era um relacionamento... Isso. Tá, não era. beleza. O peguete Porque que não morava dava. fora. Isso. Porra, a pessoa mora fora. Eu trabalho num bar. Vamos 15 combinar, dias, né? né, brother? Muito tempo. Não, eu já tive relacionamento à distância. Quando eu saí daqui, eu deixei o namorado pra trás. E não deu certo. Otário. E não deu certo. Eu fui otário, mas enfim. E não deu certo. Dois otários. E a vida é assim, 2 otários. Relacionamento à distância, me desculpe.
É difícil. É coisa de otário. Eu não investiria, nunca mais. Não, louca, não. Nunca diga nunca. Já investi, não faria de novo, eu acho, mas. Aí pronto, aí ficaram nessa conversinha mole aí. E isso, ficamos um bom tempo se encontrando a cada 15 dias e tal, de namorico, assim. Até que um dia eu falei, não dá mais, porque eu tava gamada nele. Falei, não dá. Cheguei nele, Gamada é bom você falar. gamadas. Como que a gente fala hoje? Apaixonada. Hoje fala. Não. Hoje não existe mais isso. Verdade, muita gente sofre com isso. Não tem mais O quê? esses namoricos de Sofre antes. de quê? Todo mundo hoje é mais disbeliever. É difícil acreditar, não. Bora. E. Aí estava apaixonada, Tá, verbalizou. não dá mais, não dá mais, não dá mais. Aí, não, mas vamos continuar, eu gosto muito de você, vamos ficar à distância. Falei, não dá. Não acredito nesse negócio de distância. E eu sei que você é cheio de namoradinha. Ih, Então ela não vai ciúme, rolar. ficou com ciúme? Ih, ficou com ciúme? Porque eu sabia, e eu sei E que seus não tá. namoradinhos, hein? Fala aí. Não, Eu tô não de sacanagem. falava, né? Tu ficou com ciúmes, isso. lançou o Aí a gente ciúminho. terminou. Terminou que não tínhamos. Exato. Vamos ter calma. A Isso, gente não tínhamos terminou nada. Terminamos, não o vamos. nada. Isso, não vamos mais nos encontrar, blá, 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 blá. Aí mandou mensagem. Depois de 2 dias, tava me trocando mensagem de novo. Enfim. E houve uns precalços aí no meio do caminho. E eu falei, não, tô indo embora, tchau. Comprei minha passagem e fui embora. Pra Londres. É. Tu deixou ele pra trás? Não. Eu tinha comprado minha passagem e falei, eu tô indo embora. E ele falou, não acredito. Virou filme agora, calma. Já é história de Hollywood pra mim. Mas é verdade. Eu acredito, não tô mentindo. Porque o filme é verdade, baseado em fatos reais. Ele chegou lá um dia. Não, calma. E sempre Aí você foi. avisou pra você ir pra... Falou. Não, ainda não tinha dito que eu ia embora. Você falou o que então? Conta a história direito. Tem que contar o pessoal. A gente tinha ficado um tempo sem conversar. Vocês sem se falar, terminaram. a gente terminou isso. A gente tinha terminado, tinha voltado e depois terminamos de novo, porque não dava certo. Que era a né? distância. Não dava. E daí um belo dia ele apareceu lá em Tuneiras, que eu já tava em Tuneiras nessa época. Voltou. Voltei pra Saiu Tuneiras. de Maringá. Isso, porque eu já tava pra vir embora. Tô tentando me adivinhar aqui que a cabeça dela é essa. Andarilha, né, gente? Ah. E aí eu tava em Tuneiras. E um belo dia ele chegou lá com um Em buquê... Tuneiras. Em Tuneiras. Ele sabia onde você morava em Tuneiras. Sim, porque ele já tinha... A gente ficava... A minha família não podia saber, minha tia não podia saber, sabe? Que eu tinha um namorado. Um namoradinho que ele não era namorado. Porque ele não Vamos era deixar claro aqui que Exatamente. ninguém era namorado de ninguém. Exatamente. Então, Mas só eu não queria não podia saber por quê. Isso. Porque não, eu era uma pessoa corretíssima. Não tinha um namorado que eu tinha conhecido daquela maneira, inclusive, que não era meu namorado, Entendi. entendeu? Você não queria me apresentar um peguete. Exato. Aí... Ele aparece um belo dia lá em Tuneiras com um buquê gigantesco, chocolate. Gigantesco, quantas flores? Sei lá, era desse tamanho, 12. assim. Esse tamanho, Juliana? Era enorme. Fazia tempo que a gente não se via. Ele queria se redimir. Aí, ó, por que a galera não acredita no humor? O cara todo apaixonado dela. É o amor da minha vida, meu Deus. Mas a gente dá risada junto, meu Deus. Ele chegou com o buquezão. Aí ele chegou com mais buquê. brega impossível. Exato. Mas amar é brega. Não, é breguíssimo, pô. Não é? Porque eu tô Amar é vendo brega. 2 roqueiros. Não, amar é brega, mas... Amar é brega pra caralho. Exato. Tá É o amor tudo da bem. minha vida. Entendeu? Aí ele chegou com a florzinha. Chegou, e a hora que a Chocolate. minha tia viu ele chegando, bonitão, de flor, assim, todo. A minha bonitão, tia. calma, bonitão, aí você... Ele é Opa, lindo. bonitão não dá. Lindo, maravilhoso. Os meus olhos, perfeito. E ele chegou lá, a minha tia ficou apaixonada por ele. Lindo, educado, com as flores, partidão, engenheiro químico ele era. Calma. Ele é engenheiro químico. Engenheiro, aí tem uma gaveta, químico. Bora. Ele era professor, né? Ele chegou com o currículo, Isso, então, né? Era com o buquê currículo, de flor, Ele chocolate. chegou com o currículo. Aí tá. A gente ficou lá, ele dormiu lá. Em quarto Em separado. Obviamente, minha Calma tia lá, jamais não é deixaria. putaria aqui não. Nunca, jamais. Quarto separado E a tal. tia não dormiu a noite inteira pra ver se ele ia fugir. Com certeza. Coitada, essa noite dessa tia foi um caos, mano. Ai, Qualquer barulhinho ela já... E aí, e ela tem o sono leve. Ai, bom demais. A Ai, porta era de madeira ou era de metal? Madeira, casa de madeira. Faz barulho, hein? Puta que Sim, pariu. o chão. Quando Chão de você madeira? pisa- Sim! Casa toda de madeira. E
Tá, e ele chegou. Aí eu falei, beleza, tudo bem, vamos se encontrar de novo daqui 15 dias. Que ele, de novo, se despedindo no portão, daqui 15 dias eu volto. Falei, beleza, só que tal dia eu tô indo pra Londres. Você Ele falou? que no portão ele indo embora. Lançou a bomba. Lancei a bomba. Aí ele falou, o quê? Eu falei, sim. Aí ele voltou, tentou conversar com a minha tia, isso é verdade? Aí a minha tia, sim. E a minha Esse tia não moleque é queria. intrometido, hein? E a minha tia não queria que eu viesse. Minha tia nunca quis que eu viesse. Ela queria que eu ficasse lá, que eu estudasse lá, que eu fizesse a minha vida lá. Porque o fato de você vir pra cá, igual hoje, que eu não penso em voltar, é muito dolorido, né? Pra quem tá lá, né? Pra quem tá lá. E ela não queria que eu viesse de maneira nenhuma. E ela tentou falar com ele assim, ai, vamos ver se a gente muda a cabeça da Juliana, Bruno, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu vou. Aí ele falou Isso assim, um dia, tá, gente? Foi um dia, uma noite e a tia, isso. a moleca tava desesperada mesmo. E ele falou, não, mas você volta. Eu falei, não volto. Não, mas você vai ficar lá um tempo pra estudar inglês, você volta. Não volto. Aí tá, ele foi embora. Aí um outro final de semana ele veio, eu acho que era cada 15 dias. Ele voltou, a gente se encontrou de novo e ele falou, eu quero ir também. Caralho, all-in, moleque. Gostei. Já te E falou o quê? pra ele não vir, Ah, tá. eu falei pra ele não vir por quê? A maneira como a gente foi criada e a gente cresceu foi muito diferente, né? Eu e o Bruno, nós somos muito diferentes em relação a várias coisas. Mas em relação a isso também, eu falei, cara, eu volto pra lá, eu sou garçonete, eu faço cleaner, eu não sei como que vai ser. Não é que eu vou chegar lá, no caso dele, que ele trabalhava na área dele, num escritório com ar-condicionado, dava aula. Imagina. E eu falei pra ele, falei, amor, não vai dar, não vai dar. Ele falou, não, eu quero ter experiência. Eu quero ter Um experiência. apaixonado é otário, hein? E Ainda ele bem que deu veio. certo, né? Mas na maioria Deu das certo. vezes, mas na maioria das vezes, E ele veio e eu aí levei. que aceitou. Ele veio e eu sempre deixei claro pra Calma, ele. tá ouvindo aí, né? Sempre deixei claro pra ele que quando ele viesse, ele quisesse vir, eu ia ajudar ele em absolutamente tudo que eu pudesse. Né? Eu ia fazer isso por ele porque eu amava ele, mas que ele não deveria vir por minha causa, eu não queria que ele viesse. Porque você não queria ter a E responsabilidade. não era minha responsabilidade, exatamente. Porque, ele poderia chegar aqui, por mais que ele me amasse, ficar 3, 6 meses e falar, o que eu fiz da minha vida? E a gente teve muito perrengue no início, porque ele pensava, em qualquer coisa que a gente fazia, ele pensava, porque eu quero voltar. E eu nunca quis voltar. Nunca eu falei, ok, um dia a gente vai voltar. Não. Inclusive, quando a gente casou, Aí não casaram ainda, tava aí namoraram. isso, não, mas ele veio pra cá, a gente namorou, morando junto, 6 meses, a gente dividia quarto, a gente nunca namorou. Já casou. Já pô. casou, direto. exatamente. 6 meses E casado. daí deu os 6 meses e eu falei pra ele, o que você quer ficar, você quer ir, se você for eu entendo, vai ser triste, mas vida que segue. Vaza. Não, Vou ter uma cama de não. casal só pra mim. E ele falou, não, eu quero ficar. Eu falei, beleza, então vamos casar. E a gente casou, eu... Foi assim o pedido de casamento? Não, No teve quarto, um pedido, no quarto. Não, ele já tinha trazido do Brasil uma aliança. Ele já tinha aliança guardada, eu não sabia. Ele já pensava nisso. Mas me deixou bem guardado. Deixou. Não, eu nunca fui de ir nas coisas, mexer nas coisas, nunca. Eu não falei nada, só foi que ele deixou bem guardado. Não precisa, não. Enfim. E foi isso, e daí ele tá aí, estamos juntos há. Entre toda a história já são 10 anos. Mas casados são 8 anos. Deus é mais. Não. Parabéns. Tem mais? É 8 anos. Setembro faz 9. 9 anos que a gente tá casado. Caralho, topzera, pô. E tem alguma história de Londres aí depois que você estava aqui? Já foram expulsos de algum quarto? Não, mas a gente já foi expulso de hotel. Durante Caralho, viagem. esses tantinhos, né? Durante viagem? Não. Foi uma. A gente estava em um hotel no Cyprus, no Chipre. Cyprus. E. Não sabe falar em português. E- Procura na internet. É o Chip. Não é? Uhum. Você acha que eu saberia disso lá Eu no também. Brasil? Não tinha dinheiro para comprar coxinha na escola. Ignorância, né? Enfim. E a gente estava num hotel lá, chegamos da praia no fim do dia. E nós não trocamos. Quando a gente tá de férias, assim, a gente não troca nossa toalha todos os dias. Não tem necessidade, eu acho. Trocar a sua toalha em casa, Já você troca. entendi o que é, pô. Em Calma. casa, Tô você tentando troca todo deixar dia? Não, tá.
Aí eles vieram arrumar o quarto e levaram as toalhas. Eu sempre deixo pendurada. Que eu saiba, você deixa no chão, se é pra trocar, enfim. E eles levaram as toalhas. E deixaram 2 toalhas de mão. E eu tava dentro do chuveiro, Não, eu não tava dentro do chuveiro ainda, minto. Eu ia tomar banho e falei, ó, só tem 2 toalhas de mão. Vai lá, Bruno, e pede pra eles toalha de banho. Beleza, ele foi lá e pediu toalha de banho. Chegou no quarto, quando ele chegou com a toalha, eu falei, não, isso é toalha de rosto também, não é toalha de banho. E era toalha, ele abriu, era toalha de rosto. Falei, por favor, vai lá. Tem que ser toalha de... fúria tá vindo, hein? Vocês estão sentindo, mas eu tô sentindo daqui já o ódio vindo. Eu viro um Hulk, gente, é horrível. Mas enfim. Aí eu tava... Ele foi pela segunda vez. Ele foi e aconteceu alguma coisa lá. Do tipo, o cara não deu pra ele a toalha e falou pra ele que se ele não tava bom, ele podia ir embora. E o Bruno falou, ok, eu vou embora. Então. Aí o Bruno subiu e falou, olha, não tem toalha, ele tá mandando a gente embora daqui, vai lá e fala com ele, tenta resolver. Por quê? Entre eu e o Bruno, eu sou mais maleável, mais palpável, vamos conversar e tal. O Bruno não, o Bruno já é, vamos embora daqui. Que casal que gostoso. Assim, não. É. Não, os dois com ódio é bom, hein, moleque? Não, ele só falou pro cara, não, tudo bem. Subiu. Falou comigo, eu desci lá e falei... Molhada, coitado. Toda... Não, e o ódio que eu tava no coração do cara, já nem sabia quem que era o cara. Cheguei lá, falei pra ele, o que aconteceu? Ele falou assim, seu marido veio aqui 2 vezes, me encheu o saco desse jeito. E eu não tenho toalha pra dar pra vocês. Falei, mas... Que espelunca é essa, meu brother? Gente, eu acho que eu nunca fui tão pacífica. Já tá com ódio. Só que eu tô me controlando aqui, calma. Eu nunca fui tão pacífica durante uma discussão na minha vida como naquele dia, entendeu? Eu não sei, porque talvez a gente tava num lugar desconhecido, o cara era super rude, arrogante. O cara abriu a carteira e falou bem assim, eu dou o dinheiro, vocês vão embora. Vocês estão achando que aqui é o país de vocês? Aí eu quebrava na porrada. Aí eu falei assim, ok, tudo bem, eu quero falar com o manager. Não é... Eu quero falar com o manager. Quero falar com quem manda aqui. O maior erro dele, daquele rapaz, naquele momento, foi ligar pro manager. Porque a hora que ele ligou pro manager, tava escrito dead. Em inglês, D-A-D. D-A-D. Aí eu falei, então tá. Falei com o cara no telefone. Ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, a gente só queria 2 toalhas de banho pra tomar banho. E virou essa confusão, esse inferno. O seu recepcionista, não falei em nenhum momento seu filho, o seu recepcionista não deveria estar aqui, ele não sabe trabalhar com pessoas, ele não sabe atender as pessoas, ele foi arrogante, ele foi xenofóbico, ele abriu a carteira para me dar o dinheiro dele para eu ir embora. Aonde que eu tô? Ele, não, vamos resolver isso, eu vou te dar a toalha agora. Eu falei, não, agora não é mais um problema de toalha. Porra, toalha, só que a toalha, né, meu brother? Exatamente. Eu falei, não, agora não é mais um problema de toalha, agora é um problema que ele tentou, de alguma maneira, humilhar a gente não vai mais ficar aqui. Eu quero meu dinheiro todo de volta e eu vou ficar aqui mais uma noite até arrumar outro hotel, porque são 9 horas da noite. Cara, não, mas vamos conversar. Se você não resolver isso agora, eu vou resolver com o Booking. Tudo eu buco pelo Booking. E o Booking é muito bom, eu nunca tive nenhum problema assim. Talvez pela demorada na resposta. É. Enfim, eu falei e fiquei conversando com aquele cara. E ele ficava conversando com o filho, Por mensagem. e na língua deles. E eu falei, olha, outra coisa que vocês jamais deveriam estar fazendo é ficar conversando na língua de vocês. Vamos conversar todos na mesma língua, vamos se entender? Porque ele é isso, aquilo. E tudo que eu falei, ele não falou nada, porque foi a verdade, foi o que aconteceu. Calma, gente. E ele não... Já resolveu, já. Não, Aí, enfim, o Booking entrou em contato comigo, retornou todo o meu dinheiro, me bucou em um outro lugar e pagou outra estadia. Mas vocês foram embora ou vocês dormiram lá mais Dormimos lá mais uma noite. Nossa, tomaram café lá? Não. Não era veneno, né? Exatamente, eu matava. E o Bruno não queria dormir aquela noite lá ainda. Só que ele não tinha pra onde a gente ir. Onde que a gente ia aquela hora? E eu não consigo mais achar de maneira nenhuma um hotel. Não consigo. Eles, me bloquearam totalmente. Tipo, você não consegue acessar. Exatamente. É mesmo? Exatamente. O Booking foi inteligente, é pra evitar, né? Ué, mas a gente deveria A gente deveria deixar esse tipo de Review? Review lá, mas você sabe que tem uma coisa que chama Google Maps, né? Você vai lá, escreve o nome do hotel e lança o review lá. Exatamente. Você já fez? Isso, claro. Pronto. Mas, nunca fui expulsa de quarto, mas
Em E Londres, por causa de uma toalhinha, né, moleque? Uhum. Mas eu acho que esse que é o problema das pessoas. De algumas pessoas. Elas acham que talvez por você falar um inglês, se fosse aqui, um inglês não tão bom, ou você não é nativo, ou um casal jovem viajando, vamos meter o pau. E não, 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 não. Não é assim, não. Talvez, né, gente? Jovem dá problema demais. É que você também não é tão É. jovem mais, né, Juliana? 23 anos eu tenho. Então, beleza. Pra quem assistiu o programa, é só prestar atenção. Agora eu quero que você me conte uma história de viagem. Pra gente tá quase acabando. De viagem? É, uma viagem que. Pô, caralho, essa foi a viagem mais foda que eu já fiz. Você já viajou pouco, né? Fala pra onde você foi. Quantos países? Eu acho que 33 hoje. Viaja, tá? Hoje. É, Acabei de chegar. é. É porque você mora em outro lugar também, né? Longe pra caramba. Hoje em dia, sim. É, eu acho Mais foda que você foi dos 33. que eu mais amei, que eu mais, assim, me senti em casa, eu acho que foi a Tailândia. Cara, se tu lança um Brasil, ia ser top. Ah, Ia ser muito foda se tu lança. Caralho. foi Tailândia. Foi a Tailândia? Foi a Tailândia. Foi a Tailândia. Porque foi assim. O macaco te roubou? Não. Ai, tentou roubar minha água, eu tenho um vídeo disso. Eu fui toda linda filmar, ai, que lindo. E eu tava, tipo, filmando com uma mão e com a água na outra. E ele pendurou e. Aí eu falei, gente do Tá céu. com sede, pô. Joguei água fora depois, porque falaram Por que quê? pode pegar raiva, assim, sei lá, uma bobeira. Ixi, será que É. foi isso então? Ai, foi a Será Tailândia. que foi o macaquinho? Eu amei a Argentina também. O Ushuaia foi, assim, tudo que eu esperava. Tu tomou chá? Sacanagem. É, Não pegou a referência. Mas vamos nessa, vamos seguir, vamos seguir. vamos seguir. Não, pô, conta a história da Tailândia. Tu vai me contar só que o macaco roubou tua água? Tá chato, Tailândia. Pra quem quer ir, você vendeu péssimo, Tailândia. Gente, você tem que ir viver. Por exemplo, você pode ir para algum lugar e ter uma experiência ruim e outra pessoa ir amar. Cada um tem uma experiência, não adianta. Eu fui para Tailândia, eu amei. A gente sempre, todos os lugares que a gente vai, se for 1, 2 semanas, por exemplo, tentamos pegar o carro e viajar e conhecer o máximo que a gente puder. Aquela história, a gente descansa em casa. Fomos para lá, conhecemos Pegaram a motinha ou pegaram o carro? carro. E também, não, minto. Moto. Foi de Sempre motinha, moto, sempre porra, moto, vai. sempre moto. Tailândia, carro. E a gente ficou, tipo, 2 dias aqui, 2 dias ali, 2 dias ali, 2 dias ali. Ficamos em Similan Island, que foi maravilhoso, é lindo. Ficamos em Phuket, ficamos em Phi Phi Island, que eu amei. Só tem brasileiro. É? Só tem brasileiro. Muito gostoso, mas Você fica na praia parado ou você fica... não, os passeios que a gente dá, enfim. Teve um passeio que a gente deu, que a hora que a gente, meio alto mar, assim, começou a chover, 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 você não conseguia ver nada, nada. Falei, meu Deus, vou morrer. Aqueles tuk-tuk daqueles barcos. O filme de terror, cara. E você não Nemo. tem nem o Salva-vidas. salva-vidas. E a gente, pelo amor de Deus, vamos voltar. Todo mundo que tava no barco queria voltar, porque a gente tava com medo. E o cara falou, não, vamos, eu conheço. Porque se voltar, ele tem que ir no outro dia, de novo. E é despesa, né? Fomos, naquele perrengue, um frio. E parou por de causa chover? da chuva, parou. A hora que a gente chegou numa determinada island, que era ilha que a gente tava indo. Desculpa. Desculpa por eu saber falar inglês. É bom pedir desculpa por isso. E Você perdeu. Aí chegou na ilha. chegou na ilha, foi tudo bem, só que daí aquele dia os passeios foram meio nublado, assim, aquele tempo, mas foi maravilhoso. Teve muito bicho, que eu amo bicho. Você sabe. É elefante, é lagarto, Tu tomou banho com elefante? tubarão Tu mergulhando. mergulhou com tubarão? Ah, sim, mas não sou Ah, pequeno, né? Mas não tinha celinha, não. Só pois a... Não, Você não tava dentro da cela, isso que eu tô Não, falando. não precisava. Tomei banho de lama com elefante, curti os macacos morrendo de medo, porque tem em todo lugar as placas. Se ele te morder, querida, você tem que ir pro hospital na hora, pode estragar sua viagem, blá blá blá. E do jeito que eu sou, né? Cagada.
Mas Ô, deu Mac, tudo certo, amei. O povo é muito receptivo. É como os brasileiros, a gente tá fudido, mas a gente tá feliz. Pois não acreditei. Não é igual E a aqui. comida é boa, né? E a comida é ótima, ótima. Eu adorei. Fica a dúvida se eu acabei comendo alguma carne de cachorro ou gato lá que eu não sei. Não dá pra saber. Não dá pra saber, mas foi Não tudo acho que dá, é ótimo. normal. Come não. Mas foi tudo ótimo, eu amei. Voltaria pra lá sempre. Pra lá. É, Sim, eu é quero ir, que mas... vamos, tento sempre escolher lugares que eu não fui, né? Não ir no Qual foi o mesmo pior lugar. que você foi? O pior, depende do ponto de vista. O Mas seu, o né? Egito foi difícil. O Egito foi difícil. Entendeu? Conta, né? Por infraestrutura, por você estar andando na rua e as crianças estar ali te implorando, Isso aí tu me sabe? falou. Eu tinha te dito antes, então é difícil. A cultura deles é totalmente diferente. Já Não. foi pra África? Não, não fui. É pior? Mas diz que eles são mais felizinhos, os mendigos. Não, mas isso foi muito difícil, foi muito difícil. E é tudo muito sujo, entendeu? Eles aconselham filho. vocês não lavam o rosto na água da torneira, entendeu? Mas não tem um hotel, gente, que tem água potável lá? Não, no barco que a gente fez um cruzeiro lá também. Aí você também, né? Você vai porra. No barco, sim. Tu escolheu o cruzeiro do Egito? Não, eu queria fazer o cruzeiro no Nilo. Enfim. E não é um cruzeiro, come on, eles falam Nilo Cruise, mas Comum é tipo... né? É um passeio de barco. Vou ficar com fazendo a quarto. tradução. É como gente. E Guilherme, o Egito eu acho que foi o mais difícil, assim. Mas as pirâmides é uma parada de outro planeta? É por você pensar como foi construído, Não, como que tá você lá. chegou lá e tu falou, cacetada, bro. Inacreditável. Você falou, É. foi um tá ainda? Ah, não é possível. Teve alguma coisa que eu fui e falei, "Ah!" Só paisagem natural, assim. Teve lugares que eu fui que falei, porra, isso é realmente. Deus tá aqui. Então, beleza. No Egito não tá, não. Mas... Não, ai, que horror. Mas você que falou, ó. Não. Então eu me expressei mal, mas não. Mas é difícil. Para qualquer pessoa que perguntou depois que eu voltei de viagem, como que foi, o que você acha? Quero muito ir, porque eu queria muito ir. E eu já tinha ouvido. Você tem que se preparar psicologicamente para você, entendeu? Você se preparou? Não. Achei que sim, mas não. Lá é diferente. E aí, teve um momento que a gente estava na rua e eu tinha $1. Eu tinha vários dólares, eu carregava de um justamente pra dar quando alguém me pedia. E tava eu, o Bruno, a guia e o motorista num lugar passando pela rua e eu vi uma mulher sentada com 3 crianças, uma senhora sentada com 3 crianças e eles, enfim, todo sujo, eles olhavam pra gente fazer assim, tipo, pedindo comida, sabe? E eu sabia que você não pode dar dinheiro, porque você dá pra uma pessoa, vem 50. E daí o que você vai fazer? E foi o que aconteceu. E eu dei escondidinha ali, ó. E nem pro guia ver. O guia, a hora que ele percebeu, porque daí fez assim. Acabou. Ele quis me matar. O guia falou: não, vamos pro carro. Entramos dentro do carro, o povo em volta do carro, assim, sabe? E ele falou: você é louca? Por que você deu $1? Eu falei: gente, é $1? Ele falou: isso não pode. No máximo é uma notinha ali, não sei o quê, mas não pode dar. Aí, se você tiver um grupo grande, sim. Se você estiver assim sozinho, não dê. Olha, gente, que absurdo. Enfim. E uma coisa que foi interessante é que em qualquer lugar que a gente ia, as crianças ficavam assim pra mim. Tipo, dando tchau, assim, meio que É que tu é diferente. maravilhados. Eu acho, quer dizer, eu tenho certeza, por causa da cor do cabelo. Que nem é dela, né? Que nem é meu, Coitado das gente. crianças da Que nem é meu, mas ninguém sabe, ninguém precisa saber, a louca. Tá Lá na no cara. Egito eu era ruivona. Exatamente, eu acho que é por isso, porque não tem outra explicação. E as crianças ficavam assim, sabe? Tipo, dava tchau. E falando que tava com fome com a outra mão. Mas aí foi minha cabeça que é muito rápida. Mas é verdade.
Você tem vontade de ir pra lá? Queria ver, mas não mais, né? Ai, não, eu acho que você tem que ir. Se alguém tinha vontade. Não, mas Você tinha, Eu tinha, acabou. Não, Não, mas um dos meus sonhos é ver as pirâmides. você tem que pessoalmente. ir, você tem que ver as Mas eu pirâmides. descobri. Você tem que passar Passar o quê? perrengue numa Não, viagem. não. Isso aí é Isso é loucura, isso aí é viver. loucura. Não. Isso é viver, gente. Filha, Não é quase só 40 ir anos. ficar. Isso não é só ir ficar lá num resort 5 estrelas. Ai, tô viajando. Não. Caralho, tá criticando? Não. É, tá, O que eu tô falando é que você tem tá que viver. ficando pouco em resort 5 estrelas. A verdade é que você está ficando pouco. Não. Eu Minha acho brother, que você se tem que liga viver. aqui, ó. Você tem que viver. Tá, aí então. Aproveitar, conhecer. Então, E passar perrengue e falar, porra, não volto mais. Ou. não, caralho, chegou, ficou num lugar agradável, aí você descobriu que você não pode dar $1 pra galera no Egito. Por que que eu vou me lá? Ah, eu quero ver pirâmide. Ô motorista, vamos ali? Não, me leva na pirâmide. Ah, eu vou lá, vou ver a pirâmide. Mas você não andaria pelas ruas pra conhecer a cidade? Não, como podendo ser massacrado pelas pessoas do Egito? Ah, não massacrado, né? Por favor. Foi o que Gui. seu guia Por favor. falou que se eu tiver. Eu só viajo sozinho, né? Não consigo, acho que, bater na galera. Eu já tinha. Ai, não tem Mas- que bater, é só não dar. E daí ninguém vem. Infelizmente, você tem que ser, às vezes, rude. Você tem que pro falar. inferno direto que eu vou. Você vai mesmo, eu sei. Não é de hoje. Ai, mas eu quero ir lá ver as pirâmides. Mas você tem que ir, todo mundo Não, tem do que ter jeito que você experiência. não. Não, do jeito que você falou, ninguém vai. Se Gente, teu trampo fosse vender pacote pro Egito, acabou, morta de fome. tá. É a realidade. Sim, então, foi a experiência que você Foi a teve. experiência Mas que eu eu tive. acho que dá pra ir pro Egito. Um dos lugares mais fascinantes que eu fui foi o templo de Abu Simbel, lá no Egito. Na parte Mas sul. fascinante por quê? Porque eles fizeram o templo todo dentro de uma pedra. Ah, uma pedra lapidada, coisa mais linda. Ok. Nos anos 60, eles resolveram abrir um lago lá. Por causa que dava muita enchente, por um outro lado lá. Então eles abriram esse lago para Passar água. passar água, para aliviar a água. E o templo era, tipo, 70 metros abaixo. Eles moveram tudo. E tem as fotos lá, os guias te mostram. De todo o trabalho que eles tiveram nos anos 60 para mover todo aquele templo para cima do morro. E as pirâmides que foi antes? Não, sim. Sim. Mas é isso, é o Mas trampo. pra mim, o que eu mais gostei lá foi o templo de Abu Simbel. Lindo. E o jeito que eles fizeram e como eles fizeram. O templo também é muito da época das pirâmides, só que o que eles fizeram depois pra mover o templo e tá lá ainda daquele jeito? Que você pode ver em 4K no YouTube. Ai, pronto. Tu acha que não é a mesma coisa? É isso que eu tô falando. A experiência ainda é diferente. Porque tu vai ver coisas que você não vai conseguir ver com o seu próprio olho. Ai, você prefere isso do que ir lá e ver Do pessoalmente? jeito que você me vendeu hoje. Ai, Guilherme, não, isso é ignorância. Não. Não é não, caralho, é acesso. Sim. Posso conhecer tudo antes de ir. Você pode conhecer tudo da sua casa. Até pelo YouTube. Mas foi o que eu acabei de falar. Não, sim, mas sem ser o 4K, enfim. Tá. Você pode conhecer tudo sem sair da sua casa. Mas o que é conhecer assim? Tu já botou um Apple Vision Pro pra ver? E o que é conhecer assim? Moleque, eu Não, vou não te tem discussão. falar. Não tem discussão você Se falar a pra mim que você gente prefere fazer isso marcar, online do que no lugar. Não, não tem quê? discussão. eu vou te levar lá pra fazer o teste favor. no Apple Vision Tá, Pro tá. e eu vou falar pro cara falar assim, ó, bota o vídeo do tour aí. Tá, e é melhor fazer isso Aí do que ir lá você vai pessoalmente. ver a Alicia Keys aqui, assim, ó. Você gosta de pegar nos outros, nos artistas. A hora que a Alicia Keys vier cantando bem aqui, assim, ó. Aí tu vai falar, cacetada. Tu gosta de esporte? não. Tu não sabe, filha. O negócio é maluquice. Ah, tá bom. Me leva um dia, tá bom? Vai ser top, tá? Mas bota o Lewis Hamilton lá. Não, tem Alicia Fórmula Keys. 1? Mostra no vídeo? Acho que não tem o vídeo da Fórmula 1, mas tem basquete, tem futebol. Já não dá pra mim. Mas eu acho que se tivesse o pacotinho, você pegava, tá? Do jeito que Não, você eu vai gastar iria, eu dinheiro. faria. Fala aí quanto tu pagou nos teus ingressos aí. Da Fórmula 1. Hum. Ah, é, realmente, tem esse que você é obcecada no Lewis Hamilton. Né? No Lewis Hamilton. Por quê? É, porque é loucura, só. Isso eu não sei, ó. Bom, quando eu morava aqui em 2011, foi quando eu conheci...
não gostava de Fórmula 1. Eu lembro que minha avó assistia Fórmula 1 quando eu era criança, no domingo, e eu achava um tédio. Onde já se viu ficar 2 horas assistindo essa. Não sabia, não tinha conhecimento, não tinha interesse, beleza. Vim pra cá, morando em 2011, foi quando eu conheci ele, quem ele era, a O história Lewis dele. Hamilton. Isso. Conheceu como? Não, conhecer Aí você ele, mas não pessoalmente. Conhecer quem é ele, o que ele fazia, a só história assistia o dele. canal daqui, então. A história dele. Achei Ah, televisão. sim. Achei Channel 4. O que me ajudou muito no inglês aqui foi assistir Come Dine With Me. O quê? Come Dine With Me. Era o nome do programa que eu amava. E eles pegavam 5 pessoas e cada dia da semana alguém fazia um jantar em casa, temático. E Ah, tá. Come Dine. Come Dine With Me. Eu entendi. Come Die. Quem é que... Eu tava fiquei em Ok. silêncio. Eu tava tentando... Calma. Tava só... Vem jantar comigo, Ah, tá. né? Agora eu entendi. Porque por um momento eu fiquei doido aqui. Come Dine With Me. Não parece? É que você falou rapidinho. Vai. Desculpa. Aí 5 pessoas... É tipo um reality show. Isso. E as 5 pessoas vão... Cada dia uma pessoa faz um jantar diferente. Para essas 5 pessoas. Para essas 5 pessoas. E entre elas vão se votar e a que tiver maior pontuação ganha um prêmio, alguma coisa, enfim. Eu sempre gostei de show de culinária e era fácil pra mim entender básico em inglês, assim, não eram coisas difíceis. Era o programa que eu mais gostava de assistir. E The Voice ou Ídolos na época? Ou X Factor? X Factor, aqui é X Factor. Alguma coisa assim de De auditório, esses são bons. Isso. Ninguém fala nada, né? Mas beleza. É. Aí o Lewis Hamilton tá na Fórmula 1 aí. Eu me Isso, e perdi. fiquei sabendo dele, conheci a história dele, foi quando eu comecei a gostar dele. Falei, se eu tiver que torcer pra algum... Ah, suporte, eu ia falar. Se eu tivesse que torcer pra alguém, seria É bom ele. demais, porra! Para! Moleque, meu sonho é esquecer arroz. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque, moleque, imagina tu chegar no Brasil e falar assim. A gente. Qual que é o nome daquele negócio que vocês comem no almoço? Já aconteceu isso comigo com berinjela. Ah, não, porra, mas Albertine, beleza, porque tem muita. Beleza, eu estou falando arroz. Mas você conversando. Imagina eu falar no Brasil assim. Arroz. Como que é o nome daquele negócio que vocês comem no almoço? Vocês, não. Isso, a é gente. isso. Aí você fala, Pô, o que? Você... Rice. no meu trabalho, Arroz, porra. no meu trabalho, quando tem o buffet, meu trabalho tem buffet todo dia, enfim, quando eu tô lá e tem arroz no Esse buffet. trabalho dela é pica, tá, João? O moleque faz porra nenhuma. Não fala assim, eu trabalho muito. Faz porra. Moleque, eu trabalho o escritóriozinho, só investe, tá? Só paulada de dinheiro. Aí fica fazendo esses almoços putaria lá pra não sei quem. Esses buffets Não, o buffet é gigantescos. todo dia pra todo mundo. Os Buffet staff, de café não da é? manhã. Só pro staff? Só pro staff. Só pra quem trabalha lá. Nós somos mais ou menos 300, 400 pessoas. Aí depois que eles viram tanto que ela come, deram home office pra ela. Não, todo dia. Bom, Tu trabalha como? Comer muito. Você trabalha como agora? Vai lá só 2 vezes na semana. Na semana, no escritório. Às vezes 3, às vezes 1. E ela só vai na parte da tarde pra não Toda vez que tem arroz, eles falam: a Juliana tá aí, a Juliana tá aí, a Juliana tá aí. Porque eu vejo arroz e falo: não adianta, eu sou brasileira, eu vou comer arroz. Vou. Arroz é bom, porra. Muito bom, meu Deus, gente, é muito bom. Ai, velho, muito bom te deram home office por causa do prejuízo do café da manhã e do almoço, é bom. Tu comia muito? Sempre comi muito, sempre. Não, tu comia muito no seu trabalho. Sempre. Ué, quando a gente trabalha junto também não Aí come. lá é outro level, né, filho? É. A morta de fome. Quem? É assim. Eu não passo fome nem sede. A moleque, a fome tava inacreditável, porra. Nem fundo ela tem, né? Ai, mentira. Gostou de participar? Se divertiu? Gostei. Foi mais leve do que você achou? Sim. É sempre assim, tá? Quer deixar algum recado aí pra galera? Foi maravilhoso. Não vá para o Egito. Ai, gente, que ignorância. Não fala assim. Vão sim. Tenham uma experiência melhor do que eu. Não leva $1. Ai, ó. Ué, você tem que dar a dica da sua experiência. Então, a dica seria não Vá dê para o Egito. dólar na rua para as pessoas. Infelizmente, é difícil, mas não dê assim, porque pode ser um problema. Pode se tornar um problema. Mas vá, conheça, passe experiência, veja se é o que eu tô falando ou não. Às vezes você não vai achar a mesma coisa.
Vai de pessoa para pessoa, mas tem que ir em qualquer lugar. Egito, África, igual você. Não tive oportunidade ainda, mas quero ir sim. África, Mas é sério. difícil, gente, é tudo tão caro, Ué, né? Pra ir pra qualquer lugar, enfim, a gente tenta. Tem uma lista de coisas que eu quero fazer. E mas... 20 dias no ano de férias. Não, 33 países tá perfeito. Porra, tá doido? Eu devo Tá ter uns bom? Vou pro 16 Japão anos. agora e vai pro Vai pro 34. Japão? Vou. Que dia? Abril, Páscoa. Caralho, essa mina é rica. Mas vou pra Iceland antes. Vai pra onde? Pra Iceland? Beleza, então. Caralho, é o combinho. Dinheiro, tá, moleque? Não, gente, eu planejo Tu tudo vai um pra ano antes. Iceland quantos dias tu vai ficar lá? Pro Bruno, pro aniversário do Bruno. Vou levar Que ele. é, hein? Vou levar, parece um cachorro, coitado. Não, eu vou levar ele de aniversário. Eu vou levar Aí ele. ele vai comigo dentro do pago avião, por você mim. acredita? Não, olha como você é um cachorro. Eu não, Bruno, que você colocou como Eu dog falei, support não, só pra ir no avião com você. Eu falei, eu vou levar ele porque é o aniversário dele, eu vou levar, eu vou pagar tudo, é o meu presente pra ele de Muito bom. aniversário. Toma o bicho na gaiolinha. Ai, você é filha da puta! Ai, o Bruno tem que vir aqui contar as histórias dele. Tem Bruno, que vir. Eu chamei ele pra vir. ele não quis, não? Pô, Não, ele falou, eu vou estar trabalhando, eu vou outra hora. Mas Ocupado. enfim, Mas enfim, Tinha que ficar vigiando a casa. meus gatos, gente, por favor, tem que cuidar dos nenê. Caralho, muito bom, pô. Então depois, a Iceland é pica. Deve ser top lá. Vou passar um friozinho lá. Bom, eu tô indo porque eu quero ver A Aurora a Aurora Boreal, Boreal. que é quase impossível. Qual que é a época que você tá indo? Abril também? Março. Dia 27 de março. Março é final de inverno. Talvez não pega, não. Não, mas diz que tá bom esse ano. Vamos ver. E também vou fazer o passeio com as baleias, né? Ah, tá rico, pô. Não, faz Moleque. um ano que eu tô juntando. Quanto é um passeio, moleque? Passeio com a baleia já tá errado, né? Quando você começa a frase, na hora que você termina. Não. É errado, É um passeio de barco ali pra você ver elas. Sim, tu acha que essas baleias saem lá por quê? Alguma coisa elas ganham. Será? Com você, meu irmão, isso é um business absurdo, porra. Ah, não, mas. Gente. Aqueles que eles dopam pra tirar foto? Não, pra você ver, passa anel, é comida. Não, mas aí é normal, é só uma comidinha. Não é que eles vão fazer alguma coisa de mal. Não, mas a baleia fica refém o círculo que eles querem, porque eles ficam jogando comida lá, né, porra? Mas não é sempre que você vê. O que é o truque da escassez, né? Mais dinheiro. O dinheiro é. Se não vê, foda-se. Então, se não vê, você tem direito a outro passeio. Aí. Tá escrito lá. Olha o esqueminha aí. Perfeito. Adestrada, pô. Nunca. Imagina uma baleia daquela no alto mar e adestrada. A Janta é inocente, mano. Lógico que é, porra. Ela não senta e late, né, caralho? Mas ela mas tem todo um estudo de área e eles ficam jogando comida até um lugar. Sim. Aí a baleia saiu daquele raio, ela não tem comida. O que ela vai fazer? Voltar. Pronto, porra, adestrada. Juliana, se eu botar um pão de queijo ali no fogão, você vai lá comer, menina. É a mesma coisa. Que comparação absurda, É exatamente a mesma coisa. Que comparação absurda. 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 Juliana, tem um monte de comida dentro do ovo, hein? Você vai lá comer. Aí você vai voltar aonde pra ver se tem comida? No ovo, hein? É a mesma coisa. Desculpa. Porra. E isso você disse que você me adestrou pra eu fazer isso, então? Sim. Não, é a lei da selva. Não, porra, mas é uma empresa gigantesca. Quanto é o passeio da baleia? Adestrada? Não sei. Sabe. Quantos dígitos? Tá, mas a minha pergunta pra você agora é: por que todas as coisas que eu falo de alguma viagem, alguma coisa que eu fiz, você fica colocando de uma maneira negativa? Não, foi positivo. Você não quer fazer? Foi positivo. Cara, não critiquei não, caralho. Falei só que é caro. Constatei é top. Porque você vai, porque uma baleia tá adestrada. A baleia não está adestrada? Eu não sei, eu acho que não. Deve ser incrível, porra. Deve ser. Tá, agora é incrível. Não, porra, mas não foi. Eu só falei o que eu acho do passeio das baleias. Entendeu? Eu tô falando. Eu tô aqui, ó, falando dos fatos que eu acho que é o que rola. É impossível esse bicho tá no mesmo lugar todo o tempo. Não, óbvio que não. Sem ser adestrado, entendeu? Sim. Mas deve ser muito foda. Só que pra esse bicho tá parado lá, rola várias paradas. Se não tiver uma rede embaixo do mar. Eles nunca vão saber. Sabe por quê? Porque é dinheiro para caralho. Não,
Gente, quanto tem Como dinheiro? tudo, né? Entendeu? Como tudo. É isso, pô. Se tem dinheiro, Como tudo. você não tem como saber. Uhum. Pra esses bichos ter feito um aquário de mentira sem ninguém tá ligado, tá lá, brother, quem vai ficar mergulhando? Aí eles têm um esquema de tirar a rede a hora que vem os caras que é contra o negócio de baleia e pronto. Gente, é muito... tudo que tem muito dinheiro tem esquema. Ainda mais, tipo, na Iceland, que é uma parada absurda de caro. É igual aqui, caroço de feijão. Do outro caroço de feijão. Aham. Aqui é Inglaterra, né? É um feijãozinho. Aham, É não, lá é pequenininho. pequenininho. Nossa, muito Então, menor. Aham. pequenininho, é isso que eu tô falando. É muito foda, porra. Você vai ter uma experiência que poucas pessoas vão ter, que é ver o caralho de uma baleiona, né? Ou não. Eu Mas espero pode que sim. voltar, né? Eu Pô, espero que não, sim. vai espero ver, que pô. sim. A baleia tá presa lá, fica de boa. Na Na Noruega hora eles que eles fazem. soltarem a coleirinha dela, ela vem que Free Willy, né? Na Noruega você nada com a Free Willy. Não tem mais, ela morreu faz tempo. Vai ser nada com a baleia. Ah, tu lá nada com a orca na A orca. Noruega? Eu tenho um amigo que fez. Caralho, aí é doideira, né? E elas nunca Doideira. comeram ninguém? Não. Foi o que eu falei pra ele. E aí. Estão vivendo errado essas baleias aí. É que a foi? barriga assassina, né? Vai baleia comer, assassina. vai comer o bichinho que dá comida pra salmo, comendo as tunas desse tamanho, né? Pra que vai comer humano? Ué, mas você não acha que as baleias comem... Minha filha, baleia nada com humano? Aí você tá doido que nada estrada. Existe. Legal, mas ela é solta? É. Solta. Tá bom. Desse que é o jeito no- que você tá falando, Como que é o exato. nome da galera que cuida das baleias? É solta. Mas é foda, porra. Não, mas então, são experiências que a pessoa ia ter de 1 em 1 milhão. É isso, um barco passando num lugar e ele ia Uhum. ver essa baleia. Aí o humano vai lá e consegue fazer aparecer toda vez. É. Mas é top. Só que Uhum. foi bastante dinheiro, né? Foi. Foi. Então, a aurora boreal já é diferente, porque não tem como fazer ainda de mentira. Exato. Mas muita gente fala que também não é fácil ver, né? Isso. Não é nada como nas fotos, por exemplo. É, porque a foto o cara tira toda a luz, né, gente? Aí fica só o verdão lá. Você vai, dependendo de Aham, como tá o aham. dia, você não vê Não, mas daquele eu acho que jeito. vai ser a maior decepção pra mim se eu chegar lá Sério? e não conseguir ver nada. Não, porque aí eu vou te explicar o que você faz. Você pega o celular, fica na não, mas tela, eu não abaixa a quero luz, isso. vai ficar igualzinho nas Não, fotos. mas eu não quero isso. Aí que tá. Eu não quero ver por uma tela. Mas você viu quero pela tela. A sua referência é a tela. Exato. Eu não quero mais ver pra tela. Por isso que eu vou lá pra E ver você acabou de pessoalmente. falar que vai se decepcionar. Se eu não ver, se eu não ver. Mas é isso que eu estou dizendo. É muito difícil você ver como você viu na tela ou numa câmera que captou controlando a iluminação. É uma outra aurora boreal, entendeu? Sim, sim, sim. Ainda mais no finalzinho Tem de março gente que está que fala acabando que- o inverno. Por quê? Que foi lá e foi um rabisquinho. Assim como esse meu amigo mesmo, que nadou com a baleia. Ele já foi pra lá diversas vezes, pra Noruega e também pra Iceland, pra ver a aurora boreal. E ele falou que ele teve 3 experiências. Uma foi incrível, que ele viu, que ele falou, nossa, É isso. show. E teve uma outra vez que só foi quando via a foto, que ele não gostou, por isso que ele voltou. E eu acho que a terceira vez foi um medium, assim, mas só das Médio, 3 tá? Pra quem não vezes. entendeu? Das 3 vezes, uma foi A boa. a boa, exatamente. Não, então, tomara que eu torço para todo mundo que está desprendendo de dinheiro por mais. Veja o modo incrível. Exato. Mas é difícil. É o que eu quero, é. A baleia você vai ver com certeza. E é incrível. Moleque, é muito grande, porra. Uhum. Não, eu fico falando de ver as coisas pela televisão, mas eu tô de zoeira, né, gente? Mas eu não vou entrar numa caverna. Entendeu? Uhum. Aí eu vejo no YouTube. E tem umas cavernonas top. Mas a caverna é pra quê? É isso, é experiência, ué. Tem uma caverna que tem uma floresta dentro, que eu não sei o nome. Ah, entendi. Sabe? Acho que aham. fica lá no Vietnã. Entendi, aham. Você Entendeu? não entraria? É no Vietnã, não é? Que é É. $1.000 pra você entrar no caralho dessa caverna. $1.000. E você entra na caverna, passa no buraco, e depois passa no buraco, ela Aham. tem tipo uma floresta dentro dessa caverna. Aham. Que entrou a luzinha. Aham. Aí é YouTube. Mas você não iria? Demais. É. Também. É perrengue. Acampar, dá pra mim não. Mas cada um faz a viagem que quiser. Acampar, você não acamparia? Nem a pau fudendo, né? É. Tá Toda vez que eu vou louco? pra Silverstone, eu acampo. Mas também é que você gasta tudo nos tickets, né, Juliana? Mas não tem como se não for acampando lá. Não?
Não, a menos que você vá com um trailer. Tem. Um motorhome. Isso. Nossa, aí talvez eu iria pra esse lugar. Não, eu vou de. A gente De acampa. campinho? Camping. Mas hoje em dia também tá fácil, né, rapaziada? Tem os banheiros. Tem os chuveiros lá, os banheiros. Não é Eles só... montam uma estrutura. Claro. Não, eu tô falando. Dorme na barraca. Silverstone, né? Não é pra pobre, né, gente? Eu tô falando da Fórmula 1. Não, mas eu falo que as barracas de campo. Não, porra, não tô criticando, não. Falando que hoje tem barracas de campo que você vai ficar confortável, entendeu? Que é tipo uma casa. Sim. Inclusive lá tem um nível de camping, aí tem outro, aí tem outro, aí tem outro. Tem lá o camping, eles fazem isso. Isso é legal, porra. Ah, você já compra a barraquinha? Já vem com a barraca? Tem como já vir com a barraca montada, tem como vir com a barraca como se fosse uma tenda, com uma cama. Tem todo tipo, meu amor. É o famoso tendo dinheiro. Você tem. Caralho, é top. Você não sabe. Então, aí que tá vendo? Então não é. É isso que, gente, eu falei acampar. Acampar é você tomar no cu. Pra você acampar em Silverstone, que os caras já estão te vendendo a barraca montada, não é acampar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é a graminha bonitinha, tudo com luz, infraestrutura. É quente? Quando é Silverstone é quente? Quanto que é? É julho. Aí, primeiro final de semana de julho. Quentaço, gente, é Europa. Aí vai te lascar, né? Acampar, né? A gente monta a nossa barraca. Eu não compro nenhum desses, porque a gente pega o mais barato, realmente. A gente monta. Você pega o que é só o chão. Isso. Que já é caro. E a gente monta a barraca, isso. Se você não levar o seu colchão, você não tem. No caso de ar, né? Ou o seu travesseiro. Tu leva um colchão sem ser de ar. Ué, vai saber. Já vendo? A gente não chega com os colchão. Quando compra na Amazon, que vem só na caixinha pequenininha assim, e depois que abre, moleque, acabou. É verdade, nunca mais guarda. Não, já acabou. Você já viu a máquina fazendo isso? Isso aí, foda-se, vou acabar o programa, né? Vou conversar isso aqui no off. Quer dar algum recado? Fala seu Instagram. Eu acho que eu já dei um recado. Aí, tá vendo? Você que trouxe de volta aí. Não, o seu recado é pica. Viagem pra caralho. Se programem. Programem. Eu sempre tento organizar minha viagem um ano antes. Já vou tentando comprar, organizar mais barato que eu achar de hotel, do jeito que eu quero. Escala? 1000 escalas? Dependendo aonde. Sim. Dependendo aonde. Tem que ter. Não tem... Pra Tailândia você não vai direto. Não, não. Porra, aí você também... Tô falando assim. Você não vai fazer uma escala pra Iceland? Vai direto. 2 horinhas, né? Daqui em Goiânia. São Paulo, Goiânia. Não? Londres, Goiânia. Você pega ali, tem um trem. Sim. Perfeito. Ai, Deusinho do céu. Então é isso. Fala no seu Instagram. Gostou? Se divertiu? Achou legal? Achei. Tava com medo, né, Juliana? Falei pra galera que achou que o programa era... O programa que ia chegar com perguntas. Não, É um programa sobre eu falo demais sempre. Meu medo era eu falar demais aqui. Falou um pouquinho, engraçado. Como sempre, falei pouquinho, bem sutil, bem calmo, bem leve. Quase não estourou. Quase não briguei com ninguém. Caralho, o bicho que tá lá nas casas de idoso sem o dente vai ser top. Foi tu que quebrou o dente dele. Mas hoje em dia tem faceta, né? Bom, é isso então. É isso, já sabe. Se inscreve no canal e até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau! Aí solta a vinhetinha de novo.